Bora lá! Sejam muito bem-vindos à primeira parte do iceberg da Copa do Mundo. Se você por algum... Tô ansioso por esse vídeo e já conto pra vocês. Tem uma curiosidade que eu vou falar já. motivo mora em uma caverna e não conhece esse estilo de vídeo, basicamente o iceberg tem um tema central. Nesse caso, a Copa do Mundo. Ele foi dividido em 6 camadas e cada uma delas repleta de tópicos que podem ser Ó, ali já tá aparecendo alguns temas que vão ser tratados nesse vídeo, hein? curiosidades, acontecimentos, Alguns não, né? Todos os temas. mistérios ou qualquer assunto relacionado ao tema. Quanto mais profunda a camada, mais desconhecidos ou sombrios são os tópicos. E mais interessante vai ficar. Portanto, no início teremos aquilo de mais senso comum e banal, e ao final, as informações mais obscuras e trágicas. O meu objetivo foi fazer o iceberg mais completo e definitivo sobre o tema. Por isso, são mais de 200 tópicos que serão destrinchados. E, portanto, decidi dividir ele em 3 partes. Ó, pra você ver, hein? 1h17. Haja pesquisa, hein? A primeira delas, que você está assistindo agora, contém as camadas 1 e 2. As camadas posteriores serão abordadas nas partes 2 e 3. Se você curte esse tipo de vídeo, se inscreva aqui no canal para não perder Já se inscreve lá, o vídeo original tá na descrição. o lançamento das próximas partes. E enquanto elas não saem, por que não conferir os outros icebergs que já fizemos, como o do Campeonato Brasileiro e o da Copa Libertadores? Recados dados, chega de enrolação e vamos começar nossa jornada pelo iceberg da Copa do Mundo. E aqui eu já conto a curiosidade pra vocês, hein? Eu participei de uma seletiva lá do Storyble, né? Onde ele tava procurando um roteirista e também alguém pra escolher as trilhas. E, cara, eu vi esse começo aqui, até aqui, primeiro do que 99% das pessoas. Porque eu participei dessa seletiva, cheguei até a fase final ali. Infelizmente não fui escolhido, faz parte do jogo. Troquei uma ideia ali com o Storyble, muito bacana, muito da hora. E muito da hora saber, né, que eu vi esse vídeo aqui. Primeiro que 99%, essa introzinha aqui, eu vi primeiro que 99% das pessoas. Porque foi uma das partes aí da seletiva, foi colocar algumas trilhas sonoras nessa introzinha, né? E aí acabei vendo ela primeiro do que a maioria das pessoas. E o vídeo eu tô vendo bem depois, né? Acabei até demorando pra reagir esse vídeo com a correria, mas bora lá. E pô, o Storyble é um cara muito bacana, foi muito da hora, e se ele estiver vendo esse vídeo, foi muito da hora trocar uma ideia com ele. A Bora lá. origem da Copa do Mundo remonta ao final do século XIX. O futebol vinha ganhando popularidade ao redor do mundo, muito em função do enorme poder de influência do Império Britânico. Em 1872, foi realizada a primeira partida entre seleções, que terminou em um empate em 0-0 entre Escócia e Inglaterra. Em 1904 surgia a FIFA, com o objetivo de padronizar as regras do esporte e organizar as competições. E com o crescente sucesso, o futebol foi incluído oficialmente nos Jogos Olímpicos de 1908. Porém, eles ainda não eram organizados pela FIFA e só permitiam a participação de atletas amadores. Caramba. Essas primeiras edições foram vencidas pelos ingleses. Foi só após a Primeira Guerra Inglês só vence quando não vale, né? Mundial, em 1920, Quando é amador. que a organização do torneio passou para a FIFA. E em 1924, pela primeira vez, o evento foi aberto a profissionais. O Uruguai conquistou a medalha de ouro tanto em 24 quanto em 28. Inclusive os uruguaios, eles se consideram campeões mundiais, né? 4 vezes. Mas a FIFA não considera. Porém, após essa última edição, as tensões entre a FIFA e o Comitê Olímpico sobre a participação de atletas profissionais se intensificaram. O conflito culminou na decisão de retirar o futebol do programa dos Jogos Olímpicos de 1932 em Los Angeles. Por isso, a FIFA juntou o útil ao agradável e, na figura de seu presidente Jules Rimet, decidiu criar o seu próprio campeonato mundial. Assim, em 1930, para não coincidir com o calendário olímpico, foi realizada a primeira Copa do Mundo de futebol no Uruguai, que celebrava o centenário de sua independência e era a maior potência do esporte na época. O fato dos outros 4 candidatos à sede terem desistido também deu uma ajudinha. Caramba, 4 candidatos desistiram, velho. Loucura. São apenas 8 os países que podem se orgulhar de terem vencido a Copa do Mundo. O maior campeão de forma isolada é o nóis. Brasil, com 5 Tem que respeitar o Brasa, pô. conquistas, a última delas em 2002. Faz tempo, hein? Na sua cola vem a Itália e a Alemanha, com 4 troféus cada. Abaixo aparece
Bom, a única que pode alcançar o Brasil nessa Copa é a Alemanha, e vamos ver, né? Porque eu não boto muita fé na Alemanha. A não ser que a Itália também consiga uma vaguinha aí por causa da guerra que tá acontecendo. Essa é a Argentina, que venceu 3 vezes, sendo também a atual campeã no momento da gravação desse vídeo. Em sequência, vem a primeira seleção campeã mundial da história, o Uruguai, que tem 2 Copas, assim como a França. Os 2 campeões. Então eles têm 2 Copas, mas pra eles, inclusive acho que tem 4 estrelinhas na camisa deles, né? Eles conseguiram lá uma liberação. Eles se consideram, né, 4 vezes campeão, mas a FIFA não considera porque o que eles disputaram era as Olimpíadas. Por mais que nem ele falou aqui, a FIFA organizasse naquela época, né? Os restantes são a Inglaterra e a Espanha. Inglaterra roubada, hein? Roubada. Com um troféu cada. As eliminatórias para a Copa do Mundo são o torneio que define quem serão os países que terão o privilégio de participar do Mundial. Elas foram implementadas em 1934 e hoje têm a função de filtrar de 206 para 48 os países que jogarão a Copa. Isso porque a FIFA deu, né, uma ajudinha. O formato Já comenta aí, você é a favor ou não desse aumento de seleções de 32 pra 48? Já falando aqui pra vocês, no álbum da Copa tá tenso, velho. Aumentou muito a figurinha e pra colar depois, de disputa é determinado por cada... Porque no álbum eu tô juntando tudo, né? Ainda eu tô esperando o álbum de capa dura chegar, que a Panini não lançou ainda. Meu amigo, quando for pra colar as 48 seleções, vai dar um trabalho. Com 32 já dava, agora imagina 48. Cada uma das 6 confederações continentais. Fora que o nível dá uma caída, né? O bom é que outras seleções têm a oportunidade de jogar. Então esse é um ponto interessante. Seleções que não conseguiriam jogar vão conseguir disputar o torneio, mas a chance de ter goleadas, né, é maior. Onde seus representantes duelam entre si pelas vagas determinadas a cada uma pela FIFA. Os únicos países que podem disputar a Copa sem passar pelas eliminatórias são os países sede. Até 2002, o atual campeão também pulava essa etapa, mas Caramba. Isso foi abolido. Em toda a história das eliminatórias, apenas Acho que seria justo o atual campeão não precisar disputar. 3 países se classificaram em todas que disputaram: Brasil, Alemanha e, adivinhem só, a extinta Sérvia e Montenegro. Mas essa terceira só disputou uma vez, em 2006. Outro dado curioso é que a única seleção que participou de absolutamente a Alemanha não sabia que eles tinham participado de todas as eliminatórias foi Luxemburgo. Ó o pô fechou aí, ó o pô fechou. E com nenhum sucesso. Afinal, a seleção nunca disputou uma Copa do Mundo. Alguns episódios ocorridos nas eliminatórias estarão presentes mais à frente no iceberg, pois ao meu entendimento, também estão diretamente relacionados com o tema em questão. Participações. O único país que participou de todas as edições da Copa do Mundo foi o Brasil. Como dito anteriormente, a seleção alemã se classificou em todas as edições que disputou as eliminatórias. Porém, em 1930, não jogou a Copa pois declinou o convite da FIFA por puro desinteresse na competição, e em 1950 foi proibida de participar em decorrência dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, o que coloca ela no segundo lugar do ranking de participações. É o Brasa, não tem jeito, ó, disparado. Então o top 5, Argentina, Itália e o México, velho. Que apesar das 18 participações... É que o México também, com o CACAF, ele não disputa com ninguém, né? Nunca venceu. Até o fim da edição de 2026, 84 países diferentes já terão participado do torneio, que em todas as edições teve ao menos uma equipe estreante. Para 2026, teremos as estreias de Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão. A chance dessas seleções tomarem goleadas históricas é grande. Vamos ver como é que eles vão vir. A gente sabe que hoje, né, existe uma maior igualdade entre seleções, não é mais que nem antigamente. Só que esses países, eles estão bem atrasados em questão do futebol. Então, não sei como é que vai ser. Eles não têm jogadores assim relevantes na Europa e tal. Talvez tenham outro. Não conheço de Curaçao, da Jordânia. Então, a chance deles tomarem goleadas históricas é grande. Pode ser que não aconteça, mas... Isso quer dizer que 128 das 211 seleções filiadas à FIFA nunca tiveram a oportunidade de disputar uma partida de Mundial. Pô, aí é triste, hein, mano? Aí é triste. Dentre elas, destaca-se a Síria, Índia, Venezuela. Pô, a Índia é brincadeira, velho. Com tanta gente, não conseguir reunir 11 jogadores pra ir pra uma Copa. Venezuela, Guatemala, Finlândia, dentre outras. E a Venezuela também vacilou, hein? Cada edição da Copa do Mundo tem suas partidas disputadas em um mesmo país, escolhido com anos de antecedência pelo Comitê Executivo da FIFA, dentre aqueles que se candidatam. Esse país automaticamente garante vaga no torneio. Quem dá mais dinheiro, né, FIFA? E ao longo das 22 tem que dar aquele money, né?
já tivemos 18 nações diferentes hospedando o torneio, além de já termos as sedes para as próximas 3 Copas oficializadas. Arábia Saudita aqui, ó. Naturalmente, Quem paga alguns mais, países se Catar, ó, Rússia, repetem e até o Brasil também. Né? nessa lista. São eles: Itália, França, Brasil, Alemanha, Espanha, Estados Unidos e México, que em 2026 será o primeiro a ter sediado o torneio 3 vezes. A escolha das sedes foi se expandindo pelo mundo conforme os interesses da FIFA. Antes completamente concentrada na Europa e na América do Sul, a Copa de 2002, disputada na Coreia do Sul e Japão, foi a primeira realizada no continente asiático, e também a primeira a ser dividida em 2 países. Já em 2010, a África do Sul se tornou o primeiro país africano a receber uma Copa do Mundo. Em 2020, Não sei se tem muito a ver, nunca fiz pesquisa, mas se tu for pensar, as seleções asiáticas, elas evoluíram bastante depois de 2002, né? Tem alguma teremos relação, a primeira edição. Talvez a Copa ter sido sediada lá tenha feito com que o futebol acabou se desenvolvendo mais. Né? Sediada por 3 países, com jogos nos Estados Unidos, México e Canadá. Em 6 oportunidades, o país que sediou o torneio terminou com o título. Foram eles: Uruguai em 1930, Itália em 34, Inglaterra em 66, Alemanha 74, Argentina 78 e a França 20 anos depois. E aqui não sobra nada pro Betinha do Brasil, que disputou 2 vezes. Na primeira perdeu lá de forma triste, e na segunda nem preciso falar o que aconteceu, né? Algumas escolhas das sedes e os critérios usados pela FIFA ao longo dos anos levantam muitas controvérsias, mas isso vai ser assunto para as camadas mais profundas do iceberg. Essa parte tô curioso, porque ó, bufunfa. Atualmente a FIFA quer saber disso. Atualmente não sempre, mas hoje em dia mais do que nunca, né? Quem paga leva. A bola utilizada na Copa do Mundo mudou muito ao longo do tempo. Nas primeiras edições, em tons de marrom, revestidas de couro e produzidas por fornecedores locais, elas eram extremamente limitadas, não havia padronização e, quando molhadas, ficavam muito pesadas. Com o passar dos anos, novas tecnologias foram surgindo e sendo gradualmente implementadas. A partir de 70, a bola já ficou mais bonitinha. Desde 1970, as bolas passaram a ser fornecidas pela Adidas. Nesse mesmo ano, surgiu a primeira bola branca e preta, pensada para facilitar a visualização nas transmissões em preto e branco, que exibiriam a competição ao vivo pela primeira vez. O modelo, batizado de Telstar, ficou tão eternizado que até hoje é a imagem que vem à mente quando se pensa em uma bola de futebol genérica. Verdade. Em 78, a Adidas lançou a Tango, que também foi um enorme sucesso. Seu design serviu de base para as bolas da Copa do Mundo por 5 edições, até 1998, quando pela primeira vez foram praticamente cópias dela. Uma bola multicolorida foi utilizada no torneio. De 2002 em diante... Diferente a de 2002. A de 2006 eu... Não sei se é porque eu era criança, né? Tinha 7 anos. E acompanho essa Copa, lembro bem pouco, mas lembro um pouco. Designs é lendária. Passaram a ser mais ousados. Jabulani. Ia variar bastante de uma edição para outra. Desde 2006, as partidas decisivas do torneio passaram a contar com uma bola especial, diferente da utilizada no restante da competição, geralmente com tons de dourado. Algumas peculiaridades e polêmicas envolvendo bolas específicas serão tratadas mais à frente no iceberg. Desde 1966, a Copa do Mundo passou a ter mascotes para representar cada uma de suas edições. Já tivemos animais, humanos, uma laranja, uma naranjito, pimenta, alienígenas, lenços e eu não sei o que é isso. Nossa, é meio que um Lego? Os designs dos mascotes representam uma característica ou símbolo do país anfitrião, como flora, fauna ou trajes típicos. O maior público registrado em uma partida de Copa do Mundo foi no jogo decisivo da edição de 1950. A vitória do Uruguai sobre o Brasil levou, segundo os números oficiais, 199.854 pessoas ao Maracanã. Eu tenho minhas dúvidas sobre esses números, acredito. Mesmo que não seja totalmente esses números, né? Que o pessoal tem errado um pouco ali na conta. Mesmo assim, que sejam 180, 190, é coisa pra caralho. Mais de 100 mil, né? Evidentemente, os números extraoficiais apontam para mais de 200 mil pessoas no estádio. Já o pior público foi de apenas 300 espectadores. Nossa! Em uma partida disputada entre Romênia e Peru, no estádio Pocitos, pelo grupo 3 da primeira Copa do Mundo, em quase 100 anos atrás, hein? 1930. A Copa que mais levou pessoas aos estádios foi a de 1994, nos Estados Unidos, em que a média de público foi de 68 mil pessoas. Em contrapartida, a pior foi a de 1938,
com média inferior a 21 mil. O pessoal tinha outras preocupações, né? Ó o álbum de figurinhas. Um elemento indispensável de 4 em 4 anos são os álbuns de figurinhas da Copa. O primeiro deles foi feito em 1950 para a Copa aqui do Brasil, por uma fábrica de balas chamada A Americana. As figurinhas vinham como brindes das balas futebol, só que as balas eram muito ruins e grande parte das pessoas compravam os pacotes só pela figurinha e jogavam as balas fora. Algumas crianças de rua começaram a pegar as balas do chão, o que causou um problema de saúde pública. Na época, existiam figurinhas que eram fabricadas em menor Essa é uma curiosidade interessante. quantidade e, portanto, eram mais raras, mas isso foi proibido por lei nos anos 70. Então, sim, por incrível que pareça, hoje o Messi e o jogador aleatório da Coreia do Sul, que você tem 34 repetidas, tem a mesma chance de vir no seu pacote. Será? Com grande sucesso, o álbum foi feito por diferentes editoras até em 1970 a Panini passar a produzir o álbum, como tem feito até hoje. E pelo jeito vai acabar, né? Saiu uma notícia enquanto... hoje mesmo que eu tô vendo esse vídeo, eu vi no Twitter. Aparentemente não vai ser mais a Panini na próxima Copa ainda é a Panini, pelo que eu vi. E depois já não é mais a Panini. Vamos ver se realmente vai se concretizar isso. Não vi nenhum portal grande falando. Mas eu vi ali pelo Twitter esse rumor com ar de notícia. Alguma página postou. No Brasil, os álbuns da Panini só tenham chego em 1990. Hoje, o Brasil é o país que mais coleciona. Caramba. Waka Waka, nossa, inclusive ontem eu estava escutando essa música, apareceu ali no meu YouTube, tem mais de 1 bilhão de views. Cara, eu acho que é difícil uma música ser tão boa quanto essa de Copa, cara. A música da Copa atual é horrível, né? É engraçado até você ler os comentários dos caras tudo criticando, é música de comercial, de trator, sei lá, os caras zoando tudo lá. E essa do Waka Waka, não sei se é porque eu era criança, também tinha ali meus 11 anos. 2010, cara, pra mim é a melhor música de Copa. A cada edição da Copa do Mundo, a FIFA lança uma música ou um álbum oficial do torneio. A primeira delas surgiu em 62 para a Copa do Chile, mas o conceito de hino da competição só foi amplamente implementado a partir da Copa de 90. Dentre essas diversas músicas, a que mais se destaca é de longe a da Copa de 2010 na África do Sul, é boa Waka demais, Waka, feita pela cantora colombiana e torcedora do Júnior, Shakira, em colaboração com o grupo sul-africano Freshly Ground. Close, que deve ser passado nessa Copa, hein? Messi e Mbappé tão próximos. O maior artilheiro da história das Copas é o alemão Miroslav Klose, Até quando? com 16 gols em 24 jogos, marcados entre as Copas de 2002 e 2014. E o mais cruel foi esse filho da mãe, velho, ter feito o 16º gol e passado o Ronaldo na goleada de 7-1 contra o Brasil. Isso é uma crueldade. O futebol às vezes gosta de uma crueldade e essa daí Seguido pelo brasileiro Ronaldo, que tem um gol a menos. Para completar o pódio, vem o também alemão Gerd Müller com 14 gols. Na quarta colocação, aparecem empatados Fontaine e Messi, com 13 gols cada. Mas o Fontaine, velho, é loucura o que ele fez, né? Todos esses gols dele foram em uma Copa. O Messi precisou de 2006, 10, 14, 18, 22. 5 Copas pra chegar em 13. O cara fez em uma, velho. Fica a curiosidade que Fontaine marcou todos esses gols apenas na Copa de 58. Obtendo o recorde de maior artilheiro em uma só edição. Abaixo estão empatados com 12 gols Pelé e Mbappé. É curioso pensar que de todos esses jogadores citados, o menos badalado é de longe Klose, que atuou em grande parte de sua carreira por times médios da Europa. Tem caras que nasceram pra jogar em seleção, né? E o Klose acho que é um exemplo disso. Ele não é uma lenda. Obviamente, por esse número de Copas, ele acaba sendo. Mas não é um cara que tu fale, nossa, Klose. E deve ser ultrapassado pelo Messi ou pelo Mbappé, ou pelos dois, né? Existe essa chance do Mbappé, se continuar na toada, não precisa nem estar em alto nível, mas se ele continuar assim na próxima Copa, ele vai se isolar na artilharia, porque pra tu ver, é que ele não mostrou toda a lista. Mas pra alguém poder chegar no Mbappé, se ele fizer uns 6 gols aí, 5 nessa Copa, vai ser difícil, que aí tem ainda a próxima Copa, ele faz mais uns 3, 4, Primeira rodada do grupo 3 da Copa do Mundo de 1982, a Hungria enfiou 10-1 em El Salvador. Essa é a maior goleada da história das Copas. Até essa Copa, hein? Será? Essa Copa aqui promete ter goleadas. Vamos ver se vai rolar, né? Mas a promessa, pelo nível, né? Porque colocaram mais seleções, o nível deu uma baixada. A tendência é que aconteçam várias goleadas. Além disso, esse jogo foi histórico por ter sido o único gol marcado pela seleção salvadorenha em suas 2 participações em Copas. A
A segunda maior goleada também foi protagonizada pela Hungria. Caramba. Alguns anos A Hungria nessa época voava. Acho que o Puskás já tava jogando já, né? 54? antes, quando enfiou 9 na Coreia do Sul. Mesmo resultado da partida entre Iugoslávia e Zaire, com quem divide a segunda colocação. E a Coreia do Sul evoluiu bastante, né? Não é uma baita seleção, mas hoje em dia é bem mais organizada. Tudo bem, o Brasil meteu 4-1 na última Copa neles, mas perto do que já foi, tem, por exemplo, o Son, o zagueiro lá do Bayern, Kim Jae, né? Então, tem alguns bons jogadores. A taça Jules Rimet é o troféu confeccionado em 1929 para premiar a seleção vencedora da Copa do Mundo. E me fala, quem levou ela depois de 3 títulos? Quem levou? Batizado com o nome de seu idealizador, a taça era composta pela alegoria da deusa grega da vitória, Nice, com asas segurando uma copa octogonal. O troféu tinha 3,8 kg de ouro puro e a sua posse definitiva ficaria com a primeira seleção a vencê-la 3 vezes. Em 1970, o Brasil conquistou esse direito ao vencer o tricampeonato no México. Tem que respeitar, poxa. Porra, aqui é o Brasil. Desde então, a FIFA elaborou um novo troféu, que é o que está em disputa até hoje. Cara, eu acho os dois troféus muito da hora. Eu não sei qual é melhor. Acho os dois muito bonitos. Acho que né, o Jules Rimet teve ali sua época, e aí é da hora ter essa consagração pra quem ganhou 3 vezes e aí passar a ter um outro troféu. Mas eu acho que o pessoal gosta de falar hoje em dia, né? Aura. Esse Jules Rimet também, o troféu, passa uma aura, né? Rimet, nesse meio tempo, passou por maus bocados e em mais de uma oportunidade foi roubada. Mas essas histórias serão contadas em outras entradas. Ó, se eu não me engano, ela foi roubada aqui no Brasil já, e ela foi roubada, eu lembro de uma história que eu pesquisei há muito tempo atrás, quando eu tinha um outro canal, que ela foi roubada na Inglaterra, já dando spoiler, hein? Ela foi roubada na Inglaterra e através de um cachorro ela foi encontrada. É uma história bem bacana, bem bacana. Deixa o spoiler aí e o Storyboy com certeza deve contar essa história. É o cachorro, caramba, começa com P, Pingles, alguma coisa assim. Mas é uma história bem da hora, dessa taça aí que foi roubada e o cara e o dono do cachorro conseguiram achar essa taça. Mais à frente no iceberg. Lá na Inglaterra em 66 e teve aqui no Brasil também, se eu não tô enganado. Não sei se teve mais alguma, não lembro. Sempre que um time é campeão, o capitão da equipe ergue o troféu conquistado acima da cabeça em comemoração. Esse costume, que hoje parece instintivo do ser humano, não existia até a final da Copa do Mundo de 1958, quando o Brasil derrotou a Suécia por 5-2 e colocou sua primeira estrela no peito. O capitão Bellini, ao receber o troféu, não sabia o que fazer com ele e, atendendo ao pedido dos fotógrafos baixinhos, que tentavam capturar o momento, ergueu a taça acima de sua cabeça. Pô, muito louco, e virou um símbolo até hoje, né, cara? É loucura. Eternizando assim o gesto dos campeões. Esses detalhes da história é muito da hora. E vem sendo repetido em todas as competições de todas as modalidades. E tá difícil a gente ver o Brasil fazendo isso. Por exemplo, em 2002, eu já era vivo, tinha 3 anos, sou de 99. Mas eu não lembro, né? Então nunca vi o Brasil. Vi, eu já devo ter visto, porque eu acho que eu assisti a final, mas eu era muito pequeno, tinha 3 anos. Então eu nunca vi de verdade, assim, de ter lembrança de um capitão do Brasil levantando a taça. Podia acontecer, né? Outra tradição do futebol é que a camisa 10 fica com o craque do time. É o número mais cobiçado. Essa daí eu já sei, né? É graças ao rei do futebol. Mas, novamente, isso não foi sempre assim. Tudo começou porque na Copa de 1958, a delegação brasileira esqueceu de enviar para a FIFA a numeração dos jogadores para a disputa do torneio. Isso fez com que a entidade tivesse que decidir os números dos jogadores de forma aleatória. Dessa forma, o goleiro Gilmar teve que jogar com a 3. Garrincha, que atuava com a 7, ficou com a 11, e a camisa 10 acabou ficando com um jovem de 17 anos chamado Pelé, que naquele torneio começou a despontar como o maior esportista de todos os tempos. Existem diversas versões sobre os métodos que a FIFA utilizou para decidir os números. Zagallo disse que a numeração foi de acordo com as malas das viagens, mas Pelé já deu versões diferentes em entrevistas. Certa vez disse que o número foi definido em sorteio, mas em outra disse que foi por ordem de inscrição. Bom, fato é que o número 10 se tornou o mais importante do esporte desde então. Muito louco, né? Às vezes a gente tá vivendo a história e a gente não sabe por que aconteceu isso. E ter esse detalhe, né, de por que a camisa 10 ganhou esse reconhecimento, foi por acaso, e aí o Pelé acaba fazendo o nome com ela e o 10 ganha todo esse prestígio que tem hoje, né? Muito louco. Mário Jorge Lobo Zagallo foi um jogador e treinador brasileiro, que possui a façanha de ser o maior vencedor da história das Copas do Mundo. Como atleta, venceu a competição em 58 e 62. Pendurou as chuteiras em 65 e iniciou uma carreira como treinador. Já em 1970, venceu o torneio pela terceira vez comandando a seleção brasileira.
tipo, nos primeiros anos dele como técnico, ele já ganhou uma Copa do Mundo, não é pouca coisa não. Ele ainda estaria presente na conquista do Tetra em 94, dessa vez como coordenador técnico. Ele voltaria a disputar uma final como treinador em 98, porém acabou derrotado pela seleção francesa. Dessa forma, Zagallo conquistou 4 vezes a Copa do Mundo, só ficando de fora do Penta em 2002. Ou seja, se ele fosse um país, seria junto de Alemanha e Itália o segundo maior campeão mundial. Ele é um dos 3 que conquistaram o torneio como jogador e treinador. Infelizmente, Zagallo veio a falecer em 2024, aos 92 anos. A pessoa que mais venceu Copas do Mundo como jogador exclusivamente foi Pelé, que participou das conquistas de 58, 62, tem que respeitar homem, pô. e 70 com a seleção brasileira. Aí, ó. A FIFA tem um regulamento bastante restrito quanto ao uso de estrelas nas camisas. A entidade apenas permite que as seleções campeãs mundiais utilizem estrelas de 5 pontas referentes a seus títulos de Copa do Mundo nos escudos. O Brasil, desde 2002, carrega 5 estrelas em seu peito, a Argentina 3 e assim vai. Mas se você observar os uniformes da seleção uruguaia, vai perceber que em seu logo eles ostentam 4 estrelas. E se você prestou atenção no começo desse vídeo, você se lembra que eu disse que o Uruguai tem apenas 2 títulos mundiais. Então, as contas não batem. O que acontece é que ao lado das estrelas dos mundiais de 1930 e 50, estão as estrelas referentes aos títulos das Olimpíadas de 1924 em Paris e em 1928 em Amsterdã. Esses torneios já eram organizados pela FIFA e admitiam jogadores amadores e profissionais. E por isso, desde o início, a entidade máxima do futebol reconhece essas medalhas como campeonatos mundiais. Posteriormente, também foram consideradas equivalentes a uma Copa do Mundo. O pedido para uso das 4 estrelas veio em 1992 e foi aceito pela FIFA. Com isso, a seleção celeste passou a utilizá-las em todas as Copas que disputou desde então. Pô, então, em tese, o Uruguai é 4 vezes campeão mundial. Ele só não tem 4 Copas, porque aquilo dali eram, né, Jogos Olímpicos. Então, eu acho que, pô, pensa assim, se fosse o Brasil, a gente consideraria esses títulos, né? Porque, tudo bem, tinham jogadores profissionais e amadores, mas... Em 2021, houve um incidente em que um e-mail vazado enviado pela Puma à Federação Uruguaia revelava que um funcionário da FIFA tinha solicitado a remoção de 2 estrelas do escudo. Os uruguaios fizeram uma defesa de validade delas com documentos e historiadores, e a FIFA retratou qualquer menção a esse pedido. Foi mal. Isso leva muitas pessoas a considerarem o Uruguai como tetracampeão mundial, o que não é um erro, mas FIFA e Conmebol, por vezes, separam as 2 Copas do Mundo dos 2 títulos olímpicos, reconhecendo que são 2 competições distintas. E dá pra entender, né? São tetracampeões mundiais. Aí a questão da Copa fica... Esse tópico se refere à decisão da Copa do Mundo de 2022 no Catar, disputada entre Argentina e França. Esse jogo entraria para a história como uma das, se não a melhor partida da história das Copas na era moderna. A seleção argentina começou abrindo 2-0 e a França sequer tinha acertado um chute ao gol até os 70 minutos. O Mbappé nesse jogo não tava jogando nada, mas aí ele aparece e faz um hat-trick. Aí tu vai falar que ele não jogou nada? Não tem como, mas ele não tava fazendo uma boa partida. Ficou 2 gols em 2 minutos e recolocou de voleio, os franceses no jogo. Os 90 minutos terminaram empatados e a partida foi para a prorrogação, quando Messi recolocou a Argentina na frente. Faltando 2 minutos para o fim do jogo, Mbappé marcou seu terceiro, e a França ainda teria a bola do jogo para se consagrar campeã, mas Dibu Martínez defendeu o chute de Colomoni e a partida foi pra decidir. Depois disso daí, cara, era quase impossível a Argentina perder essa disputa nos pênaltis. Óbvio, tinha possibilidade, mas quem vê o futebol fala, pô, mano, ou o futebol ia ser cruel com a Argentina de fazer eles acreditarem, de falar, caraca, o Martínez fez uma baita defesa e no final a gente vai perder, ou então já tava escrito, o futebol tem dessas. E parecia que já tava. Depois dessa defesa, cara, o time da França acaba se abalando, né? Decisão de pênaltis. Nos penais, a seleção argentina foi soberana e venceu por 4. Tanto é que erraram 2 pênaltis. Tanto vê que o mental da França foi-se 4-2, conquistando sua terceira estrela mundial. Mas foi uma final bem emocionante, realmente. Maracanaço foi o termo com o qual ficou conhecido o jogo que decidiu a Copa do Mundo de 1950 no Brasil. A fase final era formada por um quadrangular entre os 4 primeiros colocados da fase de grupos, no caso Brasil, Espanha, Suécia e Uruguai. O Brasil passou o trator em cima de seus 2 primeiros adversários, enfiou 7-1 na Suécia e 6-1 ao 7-1 aí na seleção espanhola.
enquanto o Uruguai empatou em 2-2 com a Espanha e conseguiu uma vitória suada por 3-2 em cima dos suecos. Com isso, na última rodada, Brasil e Uruguai se enfrentavam valendo o título mundial. Quase 200 mil pessoas lotaram o Maracanã, o maior público da história do futebol, com a expectativa do primeiro título mundial do Brasil, que precisava apenas de um empate. Os jornais locais já aclamavam o Brasil como campeão mundial. Só esqueceram de avisar os uruguaios. Tudo parecia estar sob controle quando Friaça abriu o placar para a seleção brasileira no começo do segundo tempo. O revés parecia impossível, mas o Uruguai foi cirúrgico em suas raras estocadas e empataram aos 66 e aos 79 Gigia virou o jogo, enganando o goleiro Barbosa e tocando por baixo quando o arqueiro esperava um cruzamento. 2-1. O Uruguai conquistava assim a sua segunda Copa do Mundo. Os 200 mil presentes no Maracanã estavam completamente calados. Tem relatos, né, que na época o estádio ficou totalmente em silêncio. Foi um bagulho assim, louco. Atônitos. Imagina viver isso na época, loucura. E muita gente não sabe, né, antigamente várias Copas, elas não tinham mata-mata, era um quadrangular. Quem fizesse mais pontos era campeão. Por isso que o Brasil podia até empatar esse jogo, que era campeão. E conseguiu. Como que acabaram de ver. Jules Rimet, ainda presidente da FIFA, tinha um discurso em português preparado para o título brasileiro. Mas como o impensável aconteceu, ele apenas entregou a taça ao capitão uruguaio, em silêncio e sem cerimônia. Esse jogo foi o maior trauma do futebol brasileiro, até o fatídico 7-1. Esse doeu, 7-1, hein? O de 1950 eu não vivi. Eu só sei de relatos, né? A gente só vê relatos. E a maioria que tá vendo esse vídeo. Eu acho difícil que alguém tenha vivido essa questão de 1950, pelo menos que tá vendo aqui. Mas o 7-1, acho que talvez você aí tenha vivido esse momento. Comenta aí, como é que foi pra você? Eu lembro que eu tava num churrasco de família, eu tinha ali 15 anos, foi dolorido, velho, cara, cada gol ali tu fala, cara, parecia que, assim como os jogadores lá em campo não sabiam o que tava acontecendo, eu também não tava entendendo o que tava acontecendo, eu falei, cara, que isso? Calma aí, pô. 64 anos depois, a Copa voltava a ser sediada em solo brasileiro. A seleção brasileira chegava às semifinais e tinha pela frente a Alemanha. Apesar do Brasil ter desfalques importantes, se esperava um jogo equilibrado. Afinal, o Brasil jogava em casa. O balde de água fria veio com pouco mais de 10 minutos quando Miller abriu o placar em um escanteio. Logo aos 22, Klose ampliou e tudo desmoronou. Tipo, esse time do Brasil aqui não era nenhuma maravilha. Aí depois, né, teve os desfalques do Thiago Silva e do Neymar, acho que só os dois, né? Só que eu acho que se os dois tivessem, já seria um jogo bem diferente. E outro caso, cara, o Brasil não era melhor que a Alemanha, mas também não era pra ter, tipo, foi muita questão mental, entendeu? Tomou um gol, tomou outro, e aí o time... Tem até uma entrevista recente do Oscar, tá ligado? Ele falou, pô, os caras chutavam, a bola entrava. E o Brasil teve uma chance ou outra. Eu quero pegar, inclusive, um dia pra ver esse jogo completo. Eu devo fazer algum vídeo aqui no canal sobre a Copa de 2014, até antes dessa Copa que vai vir agora. Eu tenho interesse de assistir todos os jogos daquele Brasil, porque naquela época eu tinha 15 anos. E querendo ou não, quando você vê os jogos do Brasil, ali no momento, no ao vivo, tu tá, né, tá ali com a família, você tá na emoção e tal. Eu queria parar pra ver o jogo com atenção realmente pra ver. Eu sei que aquela seleção não apresentava o melhor futebol do mundo, passou por sufocos, né, inclusive nas oitavas e na semi, na semi tomou 7-1, nas oitavas e nas quartas, só que também não era pra ser 7-1 não, tá ligado? Teve muita questão psicológica, tem até uma entrevista recente do Oscar que saiu, foi uma questão psicológica, tá ligado? Foi uma questão psicológica, o Brasil toma 1, 2, 3, 4, e aí, mano, vai pro intervalo, se eu não me engano, com 5. O futebol tem muito disso, do dia e tal, essa seleção da Alemanha, obviamente, era um baita time, mas eles fizeram a melhor partida da Copa no jogo contra o Brasil, e tudo deu certo, vamos dizer assim. Então, primeiro, eu acho que se Neymar e Thiago Silva tivessem, a gente poderia ter um jogo bem diferente, não tô falando que o Brasil passaria, por mais que eu acho que existisse essa chance, né? Mas não tô falando que o Brasil passaria, só que eu acho que seria totalmente diferente. Faltou também malandragem do Brasil, de tomar 1, 2, 3, tentar começar a dar uma segurada no jogo. E aí, meu amigo, também tem a questão de os caras estavam num dia inspirado e o Brasil se afetou muito na questão psicológica. Foram 4 gols em um intervalo de 6 minutos. Olha isso, velho, 4 gols em 6 minutos. Antes dos 30 do primeiro tempo, os alemães já tinham feito 5-0 em um apagão sem precedentes na história do esporte. No segundo tempo, os europeus ainda abriram 7-0 até Oscar descontar no último minuto. 7-1 para a Alemanha. O placar mais inacreditável da história do futebol, em cima da tão prestigiada seleção brasileira. E anos antes a gente tinha ganhado a Copa contra eles, então foi uma baita revanche deles. Esse jogo foi, obviamente, a maior goleada sofrida pelo Brasil na história. Maior goleada de uma semifinal de Copa, foi a partida que fez os alemães ultrapassarem o Brasil no ranking histórico do torneio
e o gol de Klose o tornou o maior artilheiro da história das Copas, ultrapassando o brasileiro Ronaldo. Foi uma catástrofe completa, da qual nunca iremos nos recuperar. A Alemanha se consagraria tetracampeã ao bater a Argentina na final. Aí a Alemanha salvou a gente e principalmente o Higuaín. Imagina, a gente perde pra Alemanha por 7-1 e a Argentina vai lá e é campeã, meu amigo, em solo brasileiro. Seria assim pra esquecer de vez essa Copa. E é loucura, velho. Tu vê, a Alemanha fez 1-0 contra a Argentina e a Argentina teve chances de ganhar essa partida. E o time da Argentina, tu vai ver o elenco da Argentina. Dá uma olhadinha. Tipo, tem Higuaín, que não fez uma boa, né, não fez uma boa final. Tem o Messi, tem quem mais? Acho que o Agüero era banco desse time. Di Maria talvez tava, acho que tava. Mas aí tu vai ver a defesa, mano, é pavorosa a defesa da Argentina. Talvez tenha o Demichelis, não vou lembrar todo mundo, o Romero no gol, que era bem mais ou menos. Então tu vê o time da Argentina que chegou nessa final e conseguiu fazer um jogo parelho com a Alemanha, não era nada mais que o Brasil não, tá? Não era. Inclusive nessa época acho que o Brasil batia nessa Argentina. Posso estar errado, mas acho que o confronto Brasil e Argentina dessa época o Brasil levava vantagem. Então pra tu ver, cara, foi uma questão muito psicológica. O futebol tem essa questão também, tá? De psicológico. Óbvio, a Alemanha era uma seleção muito tática, tinha lá, né, a questão que eles começaram na base, essa seleção já jogava muito tempo junta, verdade. Mas o 7-1 não é eliminação, o 7-1 foi uma questão psicológica. Pô, tomar 3 gols em 6 minutos, 3 ou 4, 3, acho, em 6 minutos é muita coisa, né? Enquanto o Brasil levou outro sacode na disputa de terceiro para a Holanda. Aqui o Brasil já tinha ido, né, já tinha perdido a cabeça. 3-0, completando assim o maior vexame da história da amarelinha. No dia 17 de julho de 1994, Brasil e Itália decidiam a Copa do Mundo nos Estados Unidos. O placar não saiu do 0-0 nem nos 90 minutos e nem na prorrogação. Assim, pela primeira vez na história, a Copa do Mundo seria decidida em uma disputa de pênaltis. No comando Caramba, pela primeira vez na história, não sabia disso. da transmissão brasileira, estava o já Que o Galvão fala mal do Pelé. consagrado Galvão Bueno, que narrava Copas desde 1974, ou seja, em 20 anos nunca tinha narrado o Brasil ser campeão. A seleção Caramba. passava por seu maior jejum até então. Eram 24 anos sem adicionar uma estrela mundial na camisa. Mas naquele calor de Pasadena, 24 anos, hein? Quem acredita aí? Será de novo? Cada Copa, o brasileiro tenta se apegar a uma característica ali que pode ser, ah, não, nesse ano tal time foi campeão e foi o mesmo ano que o Brasil foi campeão mundial da última vez, então agora vai. E agora tem a questão aí dos 24 anos, né? Será? Será? tudo estava prestes a mudar. Baresi abriu a disputa isolando, mas Márcio Santos parou em Pagliuca. Albertini marcou para a Itália, Romário igualou, Evani também fez o dele, Branco empatou novamente, Taffarel defendeu a cobrança de Massaro, Dunga colocou o Brasil na frente, então tudo estava nos pés do craque italiano Roberto Baggio, que de maneira espetacular isola a bola, acabando com o jejum de 24 anos da seleção brasileira. O que faz Galvão soltar o grito enlouquecidamente de "é tetra", criando assim um dos melhores momentos da televisão brasileira, que eu adoraria mostrar pra vocês, mas o trecho tá acusando direitos autorais, então vai ter que ficar só na imaginação mesmo. Pô, papo 10. Eu acho que um gringo, tem vários desses gringos, né? Eu acho que um gringo pegou, porque não é nem a FIFA que tá aplicando esse direito. Um gringo pegou e nomeou esse áudio aí e tá aplicando realmente direito autoral. Loucura. E aí, pô, pede, né, a magia do bagulho por causa de um cara aleatório, né? Nem da FIFA, por exemplo. Então, e é o momento da hora. É tetra do Brasil. Momento marcante, mesmo pra quem não viveu, né? Eu não vivi essa época, mas você também não viveu e já deve ter visto esse vídeo. E o Taffarel, né? Sai que é sua, Taffarel foi o goleiro da seleção brasileira nas Copas de 1990, 94 e 98. Durante a campanha do Tetra em 94, Galvão Bueno já tinha eternizado o bordão "sai que é sua, Taffarel" para as defesas do arqueiro. Mas foi na Copa seguinte, em 98, durante a disputa de pênaltis entre Brasil e Holanda nas semis, que a frase ficou eternizada de vez na memória de todo brasileiro. Vai partir Cocu, na perna esquerda, ele Taffarel! Sai, que é sua! Então é marcante. Opa! Pô, vou te falar, hein? O Taffarel não saiu da linha aqui, não? Chama o VAR. Chama o VAR. Pelé, ao longo de sua carreira, marcou mais de 1.200 gols de todas as formas e jeitos possíveis. Por isso se destaca o gol que Pelé Por mais que a FIFA queira apagar esses gols, né? não fez. Na estreia da Copa de 70 contra a Tchecoslováquia, o Brasil venceu de forma avassaladora por 4-1.
Em determinado momento do jogo, o Brasil rouba a bola no meio do campo e Pelé do círculo central vê o goleiro tcheco adiantado e tenta encobrir. A bola passou a centímetros do travessão e por pouco não entrou. Mas o lance entrou pra história e sempre que Ele coloca um efeito na um bola, jogador acaba saindo consegue demais, marcar né? um gol do meio de campo, a frase "ele fez o gol que Pelé não realmente, fez" ó. é entoada. Ela ia lá no ângulo, velho. Se ela pega um pouquinho de mais de efeito pra cá, ela ia cair bem no O ângulo. Brasil derrotou o Uruguai por 3-1 nas semifinais da Copa de 70 e seguiu rumo ao tricampeonato. Mas o lance mais lembrado da partida não foi de nenhum gol. Pelé recebeu a bola de tostão e de forma magistral tirou o goleiro Mazurkiewicz sem encostar na bola. Ah, mano, eu pensei, porque nesse jogo aqui teve uma cotovelada que o Pelé dá. Tem até uma entrevista com vários jogadores da época falando, não, e o Pelé deu no cara, o cara tava batendo pra caralho, o Pelé dele soltou-lhe o braço dele uma cotovelada. Pensei que era esse lance, mas não é. Com o drible, Ô, louco. sendo portanto um caso de verdade. efeito Mandela no futebol. Um fator que 10. talvez tenha contribuído para essa memória é que existe um comercial da Volkswagen em que o lance é recriado com a bola entrando. Ah, então deve ser isso, papo 10. Então a Volkswagen é culpada disso. E ele quis fazer isso ou não? Aí eu te pergunto, que eu acho que ele quis, né? Ele viu que o goleiro tava vindo, ele viu a bola passando. Confira comigo no replay. O gol que você sempre sonhou está na sua concessionária Volkswagen. Gol, o carro mais querido do Brasil. Pô, inclusive saudade das propagandas antigas, porque tinha mais criatividade, tinha umas propagandas bem engraçadas. La mano de Deus. Pelas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, se enfrentavam Argentina e Inglaterra. Os dois países viviam um momento de rivalidade enorme no começo dos anos 80 por conta da Guerra das Malvinas. E essa partida era tratada como outra guerra, a chance dos argentinos darem o troco nos ingleses. Com o clima tenso, o placar teimava em ficar 0-0 até os 6 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro da Inglaterra tentou afastar, mas acabou jogando a bola para dentro da própria área. E Maradona dividiu com o goleiro inglês, que mesmo 20 centímetros mais alto viu a bola morrer no fundo do gol. Isso porque Maradona tocou com a mão, mas o árbitro não viu, e mesmo com o protesto dos ingleses, validou o lance. A Argentina terminaria classificada Mas os ingleses mereceram, hein? Porque em 66 eles deram uma roubadinha com também. o placar de 2-1. E ao ser questionado sobre a jogada, Diego respondeu que marcou um pouco com a cabeça e um pouco com a mão de Deus, dando origem ao termo com que o lance ficaria conhecido. Ao final do torneio, a Argentina se sagraria bicampeã mundial. A Argentina deve estar mais nas camadas mais abaixo, porque eles têm umas histórias bem obscuras em Copa, hein? Na mesma partida entre a Argentina e a Inglaterra, 4 minutos depois de abrir o placar com a mão, Maradona recebeu a bola na defesa, passou por 3 jogadores de linha Esse gol é ingleses loucura. e ainda driblou o goleiro para ampliar a vantagem Venha. argentina, Ó, 2-0. Tudo isso em 10 segundos. Esse gol seria eleito pela FIFA em 2002, após votação online, como o gol do século, o mais bonito da história das Copas. merecido, né? Uruguai e Itália Não uma mordida. lutavam Calma por aí. suas vidas na fase de grupos da Copa de 2014. O jogo valia a classificação para a vaga restante nas oitavas, após a Costa Rica surpreender 3 campeãs mundiais no grupo da morte. O jogo estava 0-0, resultado que favorecia a Itália, até que Suárez e Chiellini caem na área. Na hora, aparentemente, apenas uma disputa de espaço normal. Até que o replay mostrou que Luis Suárez mordeu o ombro O do zagueiro vampiro. italiano. O juiz não viu e o atacante seguiu em campo e viu sua seleção marcar o gol da classificação 5 minutos depois. Apesar de passar ileso durante a partida, a mordida foi o assunto mais comentado do jogo, e a FIFA puniu o atleta com a maior suspensão da história das Copas. 9 jogos fora, além Caramba. de 4 meses sem poder exercer qualquer atividade no futebol. Foi nessa época que ele tava indo do Liverpool pro Barça. Ó, Ou seja, ele não poderia nem treinar pelo clube que tinha acabado de contratar. A punição foi dura muito pelo fator dele ser reincidente. Terceira vez. Não foi a primeira e nem a segunda vez que Suárez mordeu um adversário.
É verdade, tinha essa zoeira na época, papo 10. Adversário. O primeiro Pô, então em 18 o Suárez nem joga? Ele ficou 9 jogos suspenso na Copa? Teve alguns jogos dessa Copa. caso aconteceu em um jogo entre Ajax e PSV pelo campeonato holandês de 2010. O segundo incidente foi no clássico entre Liverpool e Chelsea, cerca de um ano antes da Copa. O cara tava virando um vampiro. Nas 3 ocasiões, Suárez não foi expulso. Sua punição só veio depois do fim da partida. Pelo menos ele sabia esconder, né? Eita, essa daí também é Na famosa. grande final da Copa do Mundo de 2006, Itália e França empatavam em 1-1. O jogo muito equilibrado já estava na prorrogação e qualquer erro àquela altura poderia significar a perda do título mais cobiçado do esporte. Foi quando, em uma discussão fora da jogada, o grande astro da seleção francesa Zidane se virou e deu uma cabeçada no zagueiro italiano Materazzi do nada. O juiz não viu, mas após consulta com o quarto árbitro, optou por expulsar o francês, que viu do vestiário sua seleção perder o título na disputa de pênaltis. Essa foi a última partida da carreira do meio-campista. Durante muito tempo não se soube exatamente o que Materazzi tinha feito para tirar Zidane do sério daquela forma, algo que nunca tinha acontecido em sua vitoriosa carreira. Inclusive, teve aquele cara que faz as dublagens, o Veloso, eu acho, ele fez um recente do que o Materazzi falou pro Zidane, tanto em português, né, traduzindo, também em italiano. Segundo Materazzi, o francês teria oferecido a sua camisa e ele respondeu dizendo que preferia a irmã dele. Zidane quase nunca fala sobre o incidente. Esse daí é lendário. O Brasil lutava pelo pentacampeonato em 2002, porém muitas dúvidas ainda pairavam sobre aquela equipe. A principal estrela do time, Ronaldo, teve sua convocação extremamente questionada, pois essa faixa é absurda. A convocação de Ronaldo é tão absurda quanto o noivo casar-se sem conhecer a mulher. Tem coisas que só o dinheiro explica. Meu amigo, loucura. Passou a temporada inteira lesionado e sem jogar pelo seu clube. Antes das semifinais, ele sofreu uma nova lesão na perna, que poderia enterrar de vez as chances brasileiras, mas o atacante pretendia jogar mesmo não estando 100%. Para desviar o foco da imprensa, que só falava de seu problema físico, Ronaldo decidiu fazer o corte de cabelo mais bizarro que ele conseguiu. Lendário, pô. Eu lembro quando eu consegui o Ronaldo Cascão no FIFA Ultimate Team. Fiquei muito feliz. Mano, essa carta aí no FIFA com esse cabelinho. Nem sei se tem mais esse Ronaldo específico, porque mudou, mas é assunto pra. Não tem nada a ver. Só que na época acho que foi FIFA 22, sei lá. Algum FIFA aí. Mano, ele era muito caro. Ele era tipo papo de 4, 5 milhões. Eu tive que fazer trade e eu queria esse Ronaldo e consegui ele. Pô, lendário, lendário. A cartinha tinha essa imagem aí. Loucura, loucura. Ele apareceu para a partida contra a Turquia com o chamado corte cascão, com a cabeça inteira raspada, só deixando o cabelo em um formato lendário de meia-lua na parte da testa. E a cortina de fumaça funcionou. Os jornais tiraram o foco de sua lesão e só falavam no seu estilo peculiar. Ronaldo marcou um gol contra a Turquia nas semis e mais 2 na final contra a Alemanha. E Oliver Kahn. Oliver Kahn que deu alfinetada no Brasil antes da final. Dando ao Brasil o pentacampeonato mundial. É loucura, né? O Oliver Kahn ter sido escolhido o melhor jogador da Copa. E essa votação ser antes da final é maluquice. Como artilheiro da competição. Tais feitos fizeram com que muitas pessoas ao redor do mundo, principalmente no Brasil, replicassem o corte. Pô, se na época... É que na época eu tinha 3 anos, né? Então... Mas, pô, se eu fosse adolescente, ou até hoje em dia, velho, eu acho que eu meteria esse corte. Imagina, Neymar, lança aí o corte do Cascão. Pro desespero de suas mães. É verdade, pior que tem matéria da época, se não me engano, falando que as mães foram a loucura. Águas rasas. O gol mais rápido da história das Copas foi marcado por Hakan Şükür aos 11 segundos da partida, valendo o 3º lugar da Copa de 2002 entre Turquia e Coreia do Sul. Os turcos venceram por 3-2 e conseguiram sua melhor campanha na história dos mundiais. Uruguai e Gana lutavam por uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2010. O Uruguai não se classificava para as semifinais desde 1970 e jamais uma seleção africana havia passado da fase de quartas de final de uma Copa. Gana abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo, mas o Uruguai igualou na segunda etapa. O tempo regulamentar se encerrou e o jogo foi para a prorrogação. Tudo já se encaminhava para os pênaltis,
Mas no último minuto, após bate-rebate na área, Luis Soares impediu o gol de Gana espalmando a bola em cima da linha, como se fosse um goleiro. Acho que eu vi ao vivo esse jogo, se eu não me engano. Eu acho que inclusive tava voltando da escola, tinha voltado da escola. Alguma coisa assim, eu O acho. jogador foi expulso pelo árbitro e o Esse jogo foi lendário, velho. Soares salvou o Uruguai. pênalti foi marcado para Gana. Bastava apenas converter o pênalti e Gana estaria nas semifinais. Porém, Asamoah acertou o travessão e desperdiçou a chance, para o desespero de seus companheiros e para o alívio de Soares à beira do campo. Na disputa de pênaltis, o Uruguai até perdeu uma, mas Muslera defendeu 2 cobranças e Louco Abreu de cavadinha Mano, o Muslera tava muito bem nessa Copa e o Louco Abreu, meu amigo, sacramentou frio demais, a né? classificação do Maluco. Uruguai e o Maluco, ó. fim do sonho da Toma. primeira semifinal africana. Após esse acontecimento, Luis Soares se tornou o inimigo número 1 do povo de Gana, sendo chamado até de diabo, Que isso? embora ele sempre tenha dito que não se arrepende e não vai pedir desculpa, pois não foi ele que perdeu o pênalti. É, ele tem um ponto, tudo bem, foge ali do fair play, mas pô, mano, tu tá defendendo tua seleção. Tá dentro das regras do futebol, que você pode acabar trocando, né, porque tanto é que não deram gol, porque senão a FIFA inventaria alguma coisa se a bola foi direcionada pro gol e o cara defendeu com a mão é gol. Não, a FIFA abre o precedente pra se o jogador quiser e colocar a mão na bola, ele vai acabar sendo expulso, né, vai ter uma punição, mas vai trocar um gol por uma expulsão. E um pênalti, né, inclusive. O jogador de Gana acaba perdendo, então, beleza, falta de fair play, mas meu amigo, pô, um jogo eliminatório ali importante, velho, tu vai deixar, não, por fair play eu não vou colocar a mão na bola. Não, tu vai ser punido, vai ser expulso, vai ter um pênalti, vai trocar isso pelo gol certo. E seria ali se ele deixar a bola passar. Então é válido. Qualquer jogador, acho que 99% faria isso. Tentaria defender a bola com a mão pra salvar, velho. E realmente, ele não tem a culpa total, porque o Asamoah, ele acaba perdendo o pênalti. Então, pô, e ainda a bola bate no travessão, né? Isso é cruel. A bola bater bem no travessão é loucura. Jabulani. Essa bola é lendária. Essa bola é bom. Essa bola é Dentre lendária. as várias bolas utilizadas em Copas do Mundo, a que mais ganhou protagonismo foi a da Copa de 2010, a Jabulani. Ela foi extremamente criticada por diversos atletas das mais diversas nacionalidades, sendo comparada a Patricinha. Parece com as de mercado. Vôlei de praia. uma bola barata de supermercado Pô, também tem 3 brasileiros reclamando também, cara. ou uma bola de vôlei por ser extremamente imprevisível, É a pior bola que eu já vi em minha vida. mais rápida O Forlan e fazer discorda, curvas quase inexplicáveis, dificultando muito o controle dos jogadores e principalmente dos goleiros. Isso tudo era porque ela era redonda demais. Sim, é meio louco pensar que o que tornava a bola ruim é ela ser redonda, mas o fato dela ser uma esfera quase perfeita fazia com que ela não seguisse uma linha reta e entrasse em crise de movimento mais rápido, alterando sua velocidade e trajetória inesperadamente. Isso daí é o goleiro Green. Eu lembro, hein? Foi nessa Copa, não foi que ele frangou? Ou foi na de 2010? Não, acho que foi nessa. Ela Essa é a Copa de 2010, cara. Tô viajando. Ela foi mesmo. acusada de ser culpada pelo número de gols extremamente baixo nas primeiras rodadas, ao mesmo tempo que gerou enorme dor de cabeça aos goleiros, sendo disparada a Copa Ó o Green, ó com o mais frangos Eu lembro desse gol que o Green tomou. e falhas. A primeira falta bem batida só foi acontecer no jogo 43. Mesmo mais de 15 anos depois, essa bola segue sendo a mais falada da história recente das Copas. Jabulani. Lendária, pô, lendária. Se você Bruxelas for assistir também, qualquer jogo da lendária. Copa de 2010 na África do Sul com o volume ligado, você vai ouvir esse barulho de plano de fundo. Nossa, nostalgia. Aqui a gente chegou na famosa nostalgia. Caralho. Esse som nada mais é do que milhares de vuvuzelas, um instrumento de sopro muito característico da cultura sul-africana. Aqui no Brasil é também conhecida pelo nome de corneta. Seu barulho gerou muita controvérsia e em mais de uma oportunidade a FIFA tentou banir o instrumento, temendo que ele fosse usado como arma ou como publicidade não autorizada. Mas a Federação Sul-Africana bateu o pé e defendeu o objeto como parte essencial da cultura futebolística do país, fazendo a FIFA permitir Não, imagina, isso daí no estádio pro jogador deve ser, assim, bem complicado, né, cara? Então, pô, a deve ser um vuvuzela bagulho que durante a Copa. incomoda muito. Isso não impediu de diversos atletas e treinadores europeus reclamarem do barulho ininterrupto e extremamente alto, Ali no campo o bagulho deve ser ensurdecedor, né? Deve ficar um barulho. dizendo que prejudicava a comunicação dentro do campo Com e que certeza. dava um efeito quase hipnótico de irritação.
Nossa. Mano, da televisão você consegue já ter uma noção. Agora imagina no campo ali, né, que você tá rodeado disso. Você tá no meio de um monte de pessoa. A UEFA Loucura. proibiu o uso das vuvuzelas em todas as competições europeias e em vários campeonatos nacionais do velho continente. Outros argumentos em prol da proibição são a possibilidade do instrumento gerar danos auditivos, a proliferação de germes e seu barulho ser desconfortável para animais. Faz sentido. É uma nostalgia, mas quem tava vivendo ali na época, né, não deve ser tão da hora tu viver esse ambiente toda vez que for no estádio ter esse barulho, pô, complicado. E pros jogadores é uma loucura, né? Outro acontecimento marcante da edição de 2010 do Mundial foram as previsões do polvo Nossa. Pou. Ele foi um polvo pescado na Itália, mas residia em um 10. aquário na Alemanha, que ganhou relevância na Eurocopa de 2008 ao prever os resultados da seleção alemã, acertando 4 dos 6 palpites. A previsão era feita quando, antes dos jogos, Pou era colocado perante 2 caixas de mexilhões, cada uma com uma bandeira de uma seleção, e a caixa escolhida para ele se alimentar era interpretada como a previsão do vencedor do confronto. Na Copa de 2010, o polvo melhorou ainda mais seu retrospecto. Afinal, acertou todos os 8 resultados, inclusive cravando a eliminação da seleção alemã para a Espanha e o título espanhol sobre a Holanda. Existia uma teoria de que Pou tinha uma preferência pelas cores da bandeira alemã, afinal ele escolheu o país em todas as 6 ocasiões em 2008, mas isso não faz sentido uma vez que a espécie de Pou não enxerga cores, e na Copa ele acabou apostando contra as cores alemãs 2 vezes, uma delas contra a possante Sérvia, e ele acertou as 2. Pou veio a falecer poucos meses depois da Copa, em outubro de 2010, de causas naturais, sem nunca errar um resultado de Copa do Mundo. Lendário, tá? Sabe muito. Nossa, durante a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2010, surgia no Twitter uma indignação com os comentários do falante narrador brasileiro Galvão Bueno, que, segundo os internautas, não parava de falar por um segundo. O assunto foi tão comentado que chegou aos Trending Topics da plataforma, a lista dos assuntos mais falados do site, fazendo com que alguns gringos vissem e não entendessem o que significava aquilo. Nesse momento vem à tona o lendário personagem da internet brasileira, Cid, do blog Não Salvo. Ele compartilha um vídeo institucional em inglês, dizendo que Galvão era uma espécie de ave ameaçada de extinção, e a cada tweet com a frase "Cala a boca, Galvão" geraria 10 centavos de doação para a conservação da espécie. Help us save the Galvan birds. Cala Boca Galvan is a campaign on Twitter which focuses on spreading the word about Galvan, a very rare kind of bird. Era fascinado pela zoeira, mano. Olha o tempo que ele perdeu só fazer. Native to Brazil. Every year, more than 300,000 Galvan birds are killed during carnival parades. Their colorful feathers are sold on black market. Every tweet with Como se fosse um documentário, né? Mó sério. Cala Boca Galvan generates a donation of 10 cents to the Galvan Birds Foundation. Esse vídeo gerou confusão entre os não falantes de português que aderiram à hashtag achando que estavam ajudando o pássaro, o que deu ainda mais força para a campanha permanecer nos Trending Topics do Twitter por mais 14 dias, um recorde absoluto na plataforma. O termo "Cala a Boca Galvão" ficou tão grande que era impossível ignorar, e foi citado no New York Times, no El País, além, é claro, da retratação do próprio Galvão a respeito, que levou no bom humor. Eu tenho um amigo que deve estar morrendo de rir. Onde ele estiver nesse momento, eu tenho certeza que ele está num lugar muito bom, que é o Ayrton Senna. Ele deve estar morrendo de rir. E o Ayrton tinha as orelhas meio grandes assim, ó. Então eu chamava ele de Dumbo. E ele me botou o apelido de papagaio. Então no meio da Fórmula 1 as pessoas ainda me chamam de papagaio. E não é que essa campanha é para salvar o papagaio, que é o papagaio Galvão. Eu tô com o papagaio Galvão, não abro. Tô fechado na campanha, vamos em frente. É tudo brincadeira. Tinha um joguinho do Cala a Boca, que o meu filho Luca, que tem 9 anos, quando tinha 5, um dia disse assim: "Pai, calei sua boca 5 vezes." E eu morri de rir. Achei muito engraçado. Faz parte, é muito legal. Acontece, cara, quem acaba sendo exposto pra mídia, e além disso, quem é protagonista, em alguns momentos vai se exceder. O Galvão, ele é um personagem histórico aí do futebol brasileiro, do Brasil, né, em si. E óbvio, ele vai ser odiado por alguns momentos, amados por outros. Ele vai ter algumas coisas que algumas pessoas não vão gostar, né, que ele fala bastante realmente, mas isso também foi o que trouxe ele ali, né, ele falar muito, ele saber expressar emoções, ele criar vilões e heróis. Todo mundo que tá exposto à mídia pode acabar sofrendo isso, né? Loucura.
Mas a zoeira foi engraçada, obviamente, principalmente do Cid A não salva. seleção Né? suíça entrou para a história ao ser a primeira e única equipe a não sofrer gols em uma edição de Copa do Mundo. O feito se torna ainda mais impressionante ao constatar que eles conseguiram a façanha de serem eliminados sem perder e sem sofrer nenhum gol. Na fase de grupos, passaram na liderança do grupo G, após empatar com a França em 0-0 e bater Togo e Coreia do Sul por 2-0. A Suíça costuma ter uma zaguinha bem embaçada, né? Isso daí em toda a Copa, tanto é que quando joga contra o Brasil, sempre é um jogo difícil, né? Então... Nas oitavas de final, ficou no 0-0 com a Ucrânia durante os 120 minutos de bola rolando e a partida foi para os pênaltis. Nas penalidades, o sonho suíço sucumbiu. Eles desperdiçaram as suas 3 cobranças, enquanto a equipe ucraniana não marcou apenas um, avançando para as quartas de final com a vitória por 3-0 nos penais. A seleção brasileira de 1982 é considerada por muitos a melhor seleção brasileira de todos os tempos. Ficou conhecida pelo estilo de jogo bonito e ofensivo, e despontava como principal favorita para a Copa de 1982. Na fase de grupos, venceram os 3 jogos com relativa tranquilidade, avançando até as quartas de final, onde precisava liderar um triangular com Argentina e Itália. Como a Itália venceu a Argentina por 2-1 e o Brasil venceu a Argentina por 3-1, o Brasil ia para o jogo decisivo contra os italianos precisando apenas do empate. E não parecia difícil. Afinal, a Itália tinha vencido apenas um jogo naquela Copa e passava por uma grande crise. Só uma tragédia para tirar o Brasil da competição. E não é que aconteceu? Porém, quando a bola rolou, a história foi outra. A seleção italiana explorou as deficiências defensivas daquele time e Paolo Rossi, que estava há 2 anos sem jogar por envolvimento em um esquema de manipulação de resultados, marcou os Se eu não me engano, não foi com a Juventus que ele ficou envolvido nesse esquema? Acho que era isso. 3 gols da vitória italiana por 3-2, que de forma surpreendente eliminou a seleção brasileira daquela Copa. O pessoal que viveu essa época fala muito bem da seleção que ele falou aqui, e também teve a questão de alguns nomes contestáveis, né, que foram convocados. Por exemplo, o Serginho de titular, falam que acho que era o Careca que merecia mais, né. Inclusive nesse jogo aqui tem um gol que o Serginho Chulapa perde, é absurdo, porque o Serginho era um atacante mais matador, né, só que ele não tinha tanta qualidade com a bola no pé, né? Ele era mais realmente aquele camisa 9. Um dos eventos mais traumáticos para o futebol mundial. Muitos dizem que aquele resultado no estádio do Sarriá foi a morte do futebol bonito, e que a partir dali, o jogo defensivo e truncado começou a ser um modo que imperava nos anos seguintes no mundo da bola. Faz algum sentido, né? Hoje em dia, tem de jogo chato, meu amigo, que os dois times não querem jogar e só ficam ali sentados em cima do resultado. Por isso que eu, aplaudi o jogo entre PSG e Bayern, o primeiro principalmente. O PSG tava ganhando de 5-2. Se eu fosse torcedor do PSG, eu teria ficado pé da vida do PSG ter tomado 2 gols e a partida ter terminado em 5-4, porque o PSG, ele tava ganhando de 5-2 e ele continuou propondo o jogo. Isso, pra quem tá assistindo, é coisa linda. Óbvio, pro torcedor é complicado. Mas aí agora o PSG foi lá e passou de fase, né? Então, loucura, mas é legal ver o jogo onde as duas equipes querem ganhar. Por isso que eu acho que tinha que ser criado alguma coisa, tinha que ser pensado alguma coisa pela FIFA e privilegiasse quem busca o gol, quem tenta, entendeu? Para as equipes não ficarem só atrás do empatezinho, do resultado de 1-0, porque é chato, acaba deixando o futebol ali chato. Em 1966, Inglaterra e Alemanha decidiam a final da Copa do Mundo em Wembley. Ao final dos 90 minutos, a partida estava empatada em 2-2 e a decisão foi para a prorrogação. Aos 11 minutos do tempo extra, o inglês Geoff Hurst acertou um potente chute. A bola bateu no travessão e quicou em cima da linha do gol antes da zaga alemã afastar. O árbitro ficou indeciso se a bola tinha entrado ou não, mas após consultar o bandeirinha, ele optou por confirmar o gol. Na dúvida, dá pra Inglaterra, que é, né, a seleção da casa. E dá vantagem aos donos da casa. Esse gol fantasma obrigou a Alemanha a se expor e no último minuto sofreu o golpe de misericórdia, coroando assim a seleção inglesa com seu primeiro e único campeonato mundial. Diversas simulações foram realizadas ao longo do tempo, usando todos os tipos de tecnologias de tira-teima, e se tornou um consenso de que a bola não cruzou inteiramente a linha, e portanto não foi gol. A única análise que se posicionou diferente disso foi feita pelo canal de TV inglês Sky Sports em 2016. Esse se tornou o mais famoso e polêmico gol fantasma da história do futebol. E o termo
Mano, é impressionante como os ingleses, eles tentam, né, fazer todo um malabarismo pra reescrever algumas questões da história do futebol, como eles tentam, por exemplo, apagar a história do Pelé, que é muito feito principalmente pela mídia deles. E, pô, vários estudos foram feitos e apenas o de uma TV inglesa provou você ver como os caras são sorrateiros. É complicado. Os caras criaram o futebol, que nem foram eles realmente que criaram, mas, né, eles profissionalizaram o futebol. Eles têm apenas um título de Copa do Mundo e esse único título é roubado e eles ainda querem se achar os melhores em futebol. A liga deles, que, pô, já foi a melhor liga do mundo. Hoje em dia existem discussões porque a qualidade na Premier League tá caindo dos jogos, né? Mas em algum momento já foi a melhor do mundo. Por quê? Por causa dos estrangeiros. Porque se dependesse dos ingleses não seria, tá? Então, se eles tratam o Pelé pra nada, imaginam que é a seleção inglesa. Porque o único título da vida dos caras de Copa do Mundo foi em 66. Wembley Tor vem do alemão, que significa o gol de Wembley. O gol fantasma. 44 anos depois do gol fantasma de Wembley, Inglaterra e Alemanha se reencontravam em um jogo de Copa do Mundo. Dessa vez pelas oitavas de final na África do Sul. Os alemães levavam a melhor e venciam por 2-1, mas a Inglaterra partiu para cima em busca do empate. Até que aos 38 minutos do primeiro tempo, Lampard acertou um chute que bateu no travessão, quicou dentro do gol antes de bater novamente no travessão e o goleiro Neuer agarrar. O juiz uruguaio Jorge Larrionda e seu assistente não assinalaram o gol, para indignação dos ingleses. Aqui não entrou, aí entrou pra vocês? Aqui não entrou. E não é que a bola entrou pouco, ela entrou muito. Entrou? Eu não vi, ó, pra mim aqui ela não entrou, não. Mais de 30 centímetros para dentro do gol. Com seu empate negado, os ingleses perderam o ímpeto e viram a Alemanha ampliar para 4-1 e ir para as quartas de final com o doce sabor da vingança, em um lance ainda mais absurdo do que em 66. A camisa amarela da seleção brasileira é um dos uniformes mais reconhecidos e vencedores da história do futebol mundial, o símbolo nacional mais popular do país. Só que ela não foi sempre amarela. No início, o uniforme da seleção brasileira era inteiramente branco com detalhes azuis. Essa foi a combinação que a seleção brasileira utilizou nas primeiras 4 Copas do Mundo. Não deu sorte, né? Já deu pra ver. E acho que inclusive quando muda é que dá sorte, não é isso? Porém, após o trauma do Maracanaço, a coisa acabou sobrando até pro uniforme. O conjunto branco ficou com a pecha de azarado e foi aposentado. Nunca mais essas cores foram utilizadas em um jogo de Copa do Mundo. Em 1952, um concurso foi idealizado para escolher o novo uniforme do Brasil no jornal Correio da Manhã. E dentre as mais de 200 propostas, o vencedor foi Aldir Garcia, de apenas 18 anos na época. E assim, nasceu o principal uniforme da história do futebol. Pô, lindo, hein? O uniforme da seleção é uma coisa linda, velho. E acabou, né? Não sei se tava certa a teoria, mas... E depois que saiu a camisa branca, o Brasil realmente ganhou 5 Copas do Mundo, ganhou. Ia ganhar com a camisa branca? Talvez. Mas, pô, eu acho a camisa branca bonita, só que a amarela com certeza é uma marca, assim, característica do Brasil. Então, a camisa branca do Brasil só voltaria a ser utilizada em um amistoso em 2004 e posteriormente na Copa América de 2019, em comemoração ao centenário do primeiro título da seleção. E o Brasil ganha essa Copa América, não é? Que não tem o Neymar ali? Acho que sim. Sérvia e Montenegro foi um país bem curioso que existiu de 2003 a 2006 como sucessor da Iugoslávia. Ele surpreendeu nas eliminatórias europeias e conseguiu a vaga para a Copa de 2006, jogando a Espanha para repescagem e eliminando a Bélgica. Na Copa do Mundo, eles foram sorteados no difícil Grupo C, ao lado de Argentina, Holanda e Costa do Marfim. Nossa, hein? Grupinho embaçado. Nessa época aqui, a Costa do Marfim tinha o Drogba e a Touré, não é? Outro Touré, zagueiro, Cipá, Holanda e Argentina. Loucura. Enfim. Porém, 6 dias antes da estreia na competição, houve um referendo de independência de Montenegro, separando, portanto, os países e encerrando a união estatal. Ou seja, quando a seleção de Sérvia e Montenegro entrou em campo no dia 11 de junho contra a Holanda, o país não existia mais. Nossa. Muito em função disso, o não-país fez a pior campanha da competição. Perderam na estreia por 1-0 para a Holanda, levaram uma goleada por 6-0 da Argentina. Esse foi o jogo, foi isso mesmo, que o Messi estreia na Copa, né? Ele vem do banco. Em que Messi marcou seu primeiro gol em Copas do Mundo. Marcou o primeiro gol. Na rodada final levaram a virada após saírem ganhando por 2-0 da Costa do Marfim. Esses 3 jogos foram as últimas vezes em que o hino da Iugoslávia foi oficialmente executado, fortemente vaiado pela torcida e com os próprios jogadores decidindo não cantar.
Apesar da seleção ser Sérvia e Montenegro, dentre os 23 jogadores que foram para a Copa, apenas 2 eram montenegrinos. O único titular era o goleiro. O resto do elenco era formado por sérvios. Não é por acaso que hoje em dia a Sérvia continua presente em Copas e vai bem em competições europeias e Montenegro não tem o mesmo desempenho, né? Não é por acaso. Durante o período de preparação do Brasil para receber a Copa do Mundo de 2014, surgiram diversos protestos e campanhas contrárias à realização do evento no país. Diversos movimentos sociais organizaram passeatas e manifestações nas capitais onde seriam realizados os jogos, criticando os altos gastos governamentais com a Copa em detrimento dos baixos investimentos em serviços públicos que estavam cada vez mais sucateados. Os protestos ainda reivindicavam por políticas de moradia, o fim da militarização urbana e violência policial. Nessa época, emergiam no Brasil os chamados Black Blocs, uma tática anticapitalista caracterizada por suas roupas e máscaras pretas que realizavam ataques a corporações multinacionais e ao governo. Eu lembro dessa época aqui, cara. Os manifestantes tinham grande Aconteceu também na Copa das Confederações, e até tem vídeo no canal. de apoio popular, e a menos de 2 meses da Copa, pesquisas indicavam que menos da metade dos brasileiros concordavam com a realização do torneio no país, e 55% dos entrevistados acreditavam que o evento traria mais mal do que bem aos brasileiros. Apesar de tudo isso, o torneio aconteceu normalmente e com o passar do tempo, a opinião pública se reverteu de forma favorável. Que o pessoal vai vendo ali a Copa, vai cedendo. Mas que realmente tivemos gastos muito altos, né? Como é tudo feito aqui no Brasil. Obviamente, a gente tinha outras prioridades. A gente teve, por exemplo, a fala do Ronaldo, que, como é que é? Não se faz Copa do Mundo com hospitais. Então, algumas frases assim que não caíram bem. Favorável a ele. Mão de galha. Durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, França e Irlanda ficaram em segundo lugar de seus grupos. Por isso, elas foram para a repescagem, e se quisessem as passagens para a África do Sul, teriam que vencer a outra. O jogo de ida foi vencido pelos franceses por 1-0, mas na volta os irlandeses deram o troco e venceram pelo mesmo placar. Com o agregado empatado, o jogo foi para a prorrogação e em uma cobrança de falta da intermediária, Henry dominou a bola dando 2 toques com a mão e cruzou para Gallas marcar de cabeça o gol de empate. O árbitro não viu o toque. Nossa, é verdade, o gol foi do Gallas, né? O Henry, ele só coloca a mão na bola. E nessa época aqui, a gente tinha uma França vivendo algo muito parecido com o que o Brasil vive nos últimos anos, né? Que era uma seleção que não encantava tanto, que não tinha tantas promessas. Hoje em dia a gente até tem, né? O Brasil tem algumas boas promessas. Mas talvez o que a gente viveu na última Copa, na penúltima principalmente, em 14, a França viveu isso em 14, em 10. Aí depois de 18 vem aquela geração de Pogba, Griezmann, Mbappé, Kanté e etc, né? Aí a França ressurge, 22 também muito forte, a geração francesa, e 26 de novo, muito forte. Mas eles também tiveram ali momentos complicados de não ter uma geração tão boa. E mesmo com os eloquentes protestos dos irlandeses, manteve o gol, que dava à França a vaga na Copa do Mundo. Olha, caraca, E eliminava na cara de pau, a Irlanda. Olha, Após o na incidente, cara de a Federação pau, moleque. Irlandesa e o governo do país pediram à FIFA que o jogo fosse anulado e rejogado, ou então que a Irlanda fosse autorizada a entrar na Copa do Mundo, abrindo uma 33ª vaga. Mas a FIFA rejeitou os pedidos. Henry cogitou até se aposentar da seleção por conta das reações ao jogo. Admitiu que dominou a bola com a mão e chegou a dizer ser favorável ao jogo ser anulado. O árbitro também cogitou a aposentadoria. Os donos da rede Pizza Hut prometeram pizzas grátis para cada gol sofrido pela seleção francesa na Copa. E talvez essa ideia tenha trazido um razoável prejuízo aos estabelecimentos. Após a classificação no mínimo conturbada para a Copa, a França foi sorteada no grupo A, ao lado dos anfitriões, do México e do Uruguai. Depois de empatar com o Uruguai na estreia, os franceses enfrentavam o México. No intervalo desse jogo, ainda em 0-0, a Anelka teve uma discussão bem acalorada. Anelka, por exemplo, a Anelka era um dos craques da França. Não que o Anelka não tenha sido um bom jogador, mas tu vê, ele era um dos principais ali nessa época. Com o treinador Raymond Domenech, com ofensas e xingamentos bem graves no momento em que o treinador o sacou do jogo. No segundo tempo, o México fez 2-0 e derrotou os franceses, mas o pior ainda estava por vir. Todos os jornais franceses no dia seguinte repercutiam a discussão entre a Anelka e o treinador, que alguém do vestiário vazou. A Anelka se recusou a pedir desculpas, e por isso foi mandado de volta para a França, expulso da delegação.
Essa decisão desagradou muito os outros atletas, que organizaram uma greve e se recusaram a treinar no dia seguinte. Ô, louco. Eles chegaram de ônibus no CT, atenderam os fãs e voltaram para o ônibus. Essa atitude provocou desgaste com diversos ex-jogadores e até com políticos no país, em um ponto que até o próprio presidente estava tentando lidar com a situação. Nossa. Com a seleção no olho do furacão, eles ainda tinham que enfrentar os donos da casa e não dependiam mais de si para classificar. E, obviamente, o resultado não poderia ser outro. Foram derrotados novamente por 2-1 e todos voltaram para casa bem mais cedo do que o planejado. Alguns dos jogadores mais influentes daquele elenco foram punidos pelo comitê de disciplina da federação. Além de Anelka, que pegou um gancho de 18 jogos fora da seleção nacional, teve o capitão Tinha o Ribéry nessa época, caramba. Evra fora por 5 jogos, Ribéry por 3 e Toulalan por 1. Nossa, gol de ouro também é uma coisa que dá nostalgia, hein? Rapaz. Durante as Copas de 1998 e 2002, a FIFA adotou a regra do gol de ouro, ou seja, após uma partida eliminatória terminar empatada, seriam adicionados 2 tempos de 15 minutos, conhecidos como prorrogação. A diferença é que se alguma equipe marcasse o gol durante esse período, o jogo seria encerrado imediatamente e a vitória iria para o time que marcou. 4 jogos foram decididos por essa regra. A França eliminou o Paraguai em 98, em 2002, Senegal eliminou a Suécia, a Coreia do Sul eliminou a Itália e a Turquia eliminou Senegal. Essa regra foi feita pensando em incentivar as equipes a serem ofensivas e aumentar a emoção, só que o efeito acabou sendo exatamente o contrário na prática. As seleções acabavam jogando a prorrogação com uma postura muito defensiva, temendo sofrer o gol decisivo. Por Faz isso, sentido. essa regra só durou por 2 edições. Faz sentido, realmente, porque, pô, a seleção fica ali com medo de tomar o gol e tomar o gol já era, acabou. Então, realmente, acaba fazendo o efeito contrário, pô. Mas quem tem uma nostalgia do gol de ouro tem, principalmente no videogame. Quem jogou tá ligado, essa época era da hora. A expressão elefantes brancos se refere a projetos públicos ou construções caríssimas, mas que acabam sendo subutilizadas e possuem um custo de manutenção altíssimo, o que as torna inúteis. No caso da Copa do Mundo, estamos falando de estádios e arenas carérrimas que após o período da competição No Brasil teve várias, né? acabam não sendo mais utilizadas e ficam apodrecendo e apenas gerando dívidas e mais custos a troco de nada. A Copa que mais gerou elefantes brancos para o seu país possivelmente foi a da África do Sul, em que apenas um ou outro estádio recebe partidas de futebol com frequência e os outros vivem de jogos de rugby, feiras, casamentos, qualquer coisa que amenize o grande Nossa, casamento, feiras. né, prejuízo cara? que é manter as estruturas. Não precisamos ir muito longe para ver exemplos desse tipo. A Copa aqui no Brasil deixou de herança alguns elefantes brancos. Por exemplo, a Arena Pantanal acabou ganhando utilidade com o Cuiabá nas divisões de cima do futebol brasileiro, da mesma forma que a Arena da Amazônia com o Manaus e mais recentemente com o Amazonas. Mas fora elas, basta ver o desespero que é para mandar jogos lá no Mané Garrincha, em Brasília. Tem também a Arena das Dunas em Natal, no Rio Grande do Norte, e principalmente a Arena Pernambuco, que é a mais inexplicável, sendo localizada longe do centro, no meio do mais absoluto nada, e com os 3 grandes clubes do estado já tendo seus estádios muito bem estabelecidos. A FIFA tem explorado medidas para evitar esse tipo de obra. Por exemplo, na Copa do Catar fizeram um estádio que foi completamente desmontado após o final da competição. Moleque, isso é muito louco, né? Um estádio de containers. Tipo, muito maluco, muito louco, velho. Imaginar isso. Um estádio que é montado e desmontado de forma fácil. Filó foi o primeiro jogador brasileiro Papo 10. Esse daí eu fiz um short no meu canal faz muito tempo. Pesquisei esse assunto. Ele é o primeiro brasileiro que foi campeão do mundo, só que não foi com o Brasil, né? Ele foi campeão com a seleção da Itália. a ser campeão da Copa do Mundo. Após uma boa passagem pela Lazio, ele chamou a atenção da seleção italiana, que estava recrutando descendentes ao redor do mundo para reforçar sua seleção. E sendo considerado um cidadão italiano por ser filho de mãe italiana, Filó esteve no grupo campeão mundial com a Itália em 1934. Ele entrou em campo apenas no primeiro jogo, a goleada por 7-1 sobre os Estados Unidos. Esse fato é muito da hora, muito curioso, velho. Itália e Alemanha se enfrentavam por uma vaga na final da Copa do Mundo de 1970. Essa partida entraria para a história como o jogo do século.
Os italianos começaram pressionando e conseguiram abrir o marcador logo aos 8 minutos. O placar continuou assim por boa parte do jogo. A Alemanha partiu para cima, mas não conseguia ser efetiva. Teve uma bola na trave e 2 salvas em cima da linha pela defesa italiana. Uma delas nessa entregada absurda do goleiro italiano. Quando o jogo já se encaminhava para o fim, no apagar das luzes, a Alemanha consegue o gol de empate no último lance e leva o jogo para a prorrogação. E foi aí que essa partida ganhou contornos históricos. Ainda no segundo tempo, o alemão Franz Beckenbauer tinha sofrido uma falta na entrada da área, só que ele continuava sentindo muita dor. Foi quando o médico chegou à conclusão que o atleta tinha deslocado o ombro, só que sua seleção já tinha feito as 2 substituições permitidas. Foi então que, para não deixar seus companheiros com 1 a menos, ele optou por jogar a prorrogação com o braço imobilizado. Logo nos primeiros minutos do tempo extra, Quem fez isso também? Vitor Ferraz. a zaga italiana se embanana toda e a bola entra de mansinho para deixar a Alemanha em vantagem Nossa, pela o goleiro não conseguindo levantar, velho. primeira vez no jogo. Mas não por muito tempo, porque 4 minutos depois foi a vez da defesa alemã retribuir o favor e entregar o gol de empate. Carai. Ainda antes do fim da primeira parte da prorrogação, em um contra-ataque, os italianos retomaram a liderança. Não perca a conta, está 3 a 2. No segundo tempo, Gerd Müller empatou novamente o jogo para a Alemanha, de cabeça após cobrança de escanteio. Só que enquanto a transmissão ao vivo passava o replay, os italianos deram a saída de bola e rapidamente marcaram o 4º gol, Nossa. aquele que seria o gol da vitória e da classificação. Foram 7 gols, sendo 5 deles nos 30 minutos da prorrogação, o que rendeu a placa no Estádio Azteca como o jogo do século. E a Itália meio que fez tudo isso para acabar tomando 4 do Brasil naquela final. Tem que respeitar o Brasa, meu. Ixi, o famoso quadrado mágico que não é essa beleza toda. Você provavelmente já se deparou com algum vídeo da seleção brasileira de 2006 no Twitter ou no Instagram com a legenda de Aura ou qualquer coisa do tipo. E de fato, poucas seleções na história tinham jogadores tão habilidosos quanto o Brasil de 2006. Em particular, se destacava o ataque formado pelo chamado Quadrado Mágico, composto por Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano e Ronaldo. As expectativas não podiam ser maiores quando na Copa das Confederações o Brasil foi campeão amassando a Argentina por 4 a 1 na final e sem Ronaldo, que optou por não jogar a competição para se preparar para a Copa. Porém, como já dito, a Copa das Confederações só serve para iludir. E na hora Então eu acho que o Robinho jogou essa Copa das Confederações. H, foi a bem. seleção fez jogos extremamente medíocres. E não tava tão entrosado pelo jeito do Brasil, né? Porque o Ronaldo, por exemplo, não jogou a Copa das Confederações. Passou de seu grupo e pelas oitavas de final porque enfrentou adversários muito fracos. E na primeira seleção forte que teve pela frente, a França, acabou eliminada. Há quem culpe a troca de Robinho por Ronaldo, Então. a preparação em Vegas ou os laterais, enfim, motivos não faltam. Era uma seleção mais envelhecida, né? A gente já tinha o Roberto Carlos mais envelhecido, o Cafu mais envelhecido, Ronaldo com várias cirurgias, já não era mais o mesmo. 4 jogadores que não marcavam, Ronaldinho, Kaká, Adriano e Ronaldo, não faziam aquela marcação. Então acho que tem alguns motivos aí pra essa seleção não ter funcionado. Fora que acho que eles não jogaram tantas vezes juntos, então tem essa questão também de entrosamento. É complexo. Fato é que essa seleção de 2006 nunca foi tão forte em campo quanto no papel. No papel ela era coisa linda. No jogo da eliminação para a França em 2006, o estrelado time brasileiro pouco ameaçou a meta francesa. E aos 11 minutos do segundo tempo, Zidane cobrou falta na lateral e encontrou Henry completamente sozinho na área brasileira para marcar o gol que eliminaria os atuais campeões do mundo. Nessa época que eu tinha 7 anos e eu lembro desse gol ainda. A marcação inexistente no autor do gol foi o que Isso é loucura, velho. O Henry receber essa bola aí sozinho, olha isso. chamou a atenção. Inexplicável, velho. Tomar um gol desse, foda, velho. É mata-mata, tá ligado? Porra, de Copa do Mundo, velho. Contra uma seleção que era muito boa, a seleção francesa. E o Brasil dá esse vacilo. Loucura. Esse time acho que também tinha muitos problemas táticos. Por mais que, em tese, seleções normalmente não são tão focadas na tática. Óbvio, a gente tem alguns exemplos que nem a Espanha, talvez até a Alemanha, mas normalmente as seleções elas não jogam tanto tempo, não tem tanto tempo de treinamento. Então é mais uma questão de encaixe
E óbvio, tem tática, mas é muito menos do que um time, por exemplo. Só que a Espanha tem o exemplo de que boa parte da Espanha era o Barcelona, né? Mas essa seleção brasileira, ela tinha alguns problemas táticos e aqui é mostrado um deles, né? Olha essa bola defensiva aí, velho. Atenção no lance. E não demorou para colocarem a culpa no atleta mais próximo. Começou a se dizer que Roberto Carlos deixou de marcar Henry porque estava arrumando o meião. E a imagem realmente mostrava o atleta inclinado com as mãos nos joelhos, sem dar nenhum indício que precisava marcar alguém. É, complicado isso daqui, velho. Pô, tipo, o que ele tava fazendo ali? Já tinha 3 caras marcando o jogador da França que tava ali perto pra bater, né? Caso a bola sobrasse no meio. Mano, uma loucura o que aconteceu aqui. 4 jogadores ali amontoados, perto, lá ali mais pra direita, perto da linha da área ali. O que aqueles jogadores estavam fazendo ali, tudo amontoados, velho? Tu vê que tem um problema aqui. Acho que eles fizeram a linha, talvez, foi isso? Fizeram a linha de impedimento, só se foi isso. Mas, pô, pra que estavam tão amontoados? E mesmo assim, ó, um jogador ali do meio não tava fazendo a linha, e outros jogadores não fizeram. Não dá pra entender. Como é que o Brasil deixou a França sobrar tanto assim, ó? 2 brasileiros contra 4 franceses, né? E o Henry ali entrando sozinho. Então, tem um erro tático. A grande repercussão desse lance acabou gerando a aposentadoria do lateral com a camisa amarelinha. Ele se defendeu e disse que não deveria estar marcando ninguém. Afinal, ele tinha 1,68 de altura e, portanto, nenhuma chance de ganhar pelo alto. Mas a bola não foi pelo alto, né? Tem esse ponto. Ainda mais marcando Henry com 20 centímetros a mais. O problema, segundo ele, foi de uma jogada de linha de impedimento que não foi bem executada. Mesmo a versão do lateral fazendo mais sentido, a história do meião pegou e entrou para sempre no folclore do futebol brasileiro. A acusação do meião geralmente é atribuída ao Galvão Bueno. Porém, apesar da relevância dessa história, não existem trechos disponíveis na internet desse Brasil e França, onde Galvão menciona Roberto Carlos mexendo no meião como culpado pelo gol. Se olharmos a análise de pós-jogo, Galvão é inclusive bem razoável com a situação e não coloca a culpa diretamente no atleta. Caramba. A bola vai passar muito pelo alto, por cima dele, vem aqui para a direita. O Roberto Carlos está em cima, olha lá, ele parou, o Roberto Carlos não acompanhou. Ele não acompanhou exatamente o Thierry Henry que andou por ali. Olha lá, ele ficou parado. Exatamente na posição dele. E ali ele ficou parado. Estranho, né? Estranho, né? Ficou parado de forma estranha porque ele não tivesse sentido alguma coisa. O juiz autorizou, ele cobraram e ele ficou parado. É verdade. Vale também dizer que a rixa de Roberto Eu achava que o Galvão tinha falado alguma coisa do meião, caramba. Então deve ter sido mais um efeito Mandela. Carlos com o narrador era antiga. Na Copa de 98, o lateral cedeu o escanteio que originou no primeiro gol da França na decisão. E Galvão foi bem duro nas críticas. Copa do Mundo é coisa séria. Final de Copa do Mundo é coisa muito séria. Não é lugar de gracinha e de... Por isso que o Galvão é odiado e amado, né, por alguns. Porque ele cria heróis e também acaba criando vilões, mas faz parte, né? O narrador ele tem que trazer a emoção da hora e às vezes ele acaba trazendo a emoção que ele tá sentindo ali e acaba expressando, né, um pensamento na hora. E com isso criam-se vilões e heróis. Malabarismo. Na tentativa do malabarismo, em vez de lateral, pintou um escanteio. O que aconteceu? Mas também o Roberto Carlos foi tentar tirar a bola ali, não foi muito malabarismo, ele tentou ajeitar pra tirar e a bola acabou saindo. Peça de Zidane, bola no chão, gol da França, França 1-0. E parte 2? 4 anos depois do gol de mão de Maradona contra a Inglaterra, a Argentina chegava à Copa de 1990 como a atual campeã do mundo. Apesar das expectativas, nossos hermanos começaram mal e perderam na estreia para Camarões, precisando se recuperar frente à União Soviética. Logo no começo do jogo, quando a partida estava 0-0, em cobrança de escanteio, os soviéticos iriam abrir o placar, mas Maradona na primeira trave com a mão evita o gol. O juiz, novamente, não vê irregularidade. Essa eu não sabia. Acho que inclusive poucas pessoas sabem dessa segunda mano de Deus. E a Argentina sairia vencedora por 2-0. Essa vitória se mostrou fundamental, pois com o empate na última rodada, a seleção argentina se classificou como terceira colocada do grupo e terminaria quase vencendo a Copa, perdendo apenas na decisão para a Alemanha. Então quase Maradona foi fundamental de novo com a mão, velho. A Austrália, como todos nós sabemos, é um país da Oceania. Talvez, se você não for muito bom em geografia, seja um dos únicos que você conhece lá. Apesar disso, se pai, a seleção não disputa as eliminatórias com seus vizinhos. Desde 2005, a Austrália decidiu abandonar a Confederação da Oceania para se juntar à Confederação Asiática, buscando disputar competições em um nível mais alto,
Afinal, praticamente todas as seleções da Oceania são amadoras e também maiores chances de jogar a Copa do Mundo, pois os asiáticos possuíam vagas diretas, enquanto o vencedor da Oceania ainda tinha que passar por uma repescagem para aí sim disputar a Copa. E na prática isso se tornou extremamente efetivo. Afinal, o país que só tinha jogado a Copa em 1974 se tornou presença frequente na competição. É verdade. A Austrália tá sempre frequente. Normalmente vai pra passear, né? Oitavas, fase de grupos, fase de grupos, fase de grupos, oitavas. E vamos ver, né? Mas normalmente a Austrália vai pra passear. Mas tá bom, né? Participa ali, faz, né? Ganha a medalhinha de honra. Tendo participado de todas as edições depois de 2006, o que ainda por cima trouxe mais visibilidade para os seus jogadores. Então, volta e meia você vê um australiano jogando na Europa e tal. O uso de cartões no futebol se deu na edição de 1970 da Copa do Mundo. Eles foram introduzidos para superar barreiras de idioma e as decisões do árbitro ficarem mais claras tanto ao público quanto aos jogadores. Afinal, era bem difícil um árbitro escocês se comunicar em um Paraguai e Suécia disputado no Brasil, por exemplo. A ideia veio do árbitro inglês Ken Aston, após na partida das quartas de final da Copa de 66, entre Argentina e Inglaterra, o juiz expulsar o capitão da seleção argentina sinalizando com um indicador. Porém, ele não entendia o que o juiz queria dizer e só depois de muito tempo foi convencido a deixar o campo. E isso fez o árbitro pensar em uma forma universal de sinalizar esse tipo de advertência. Foi uma baita invenção, velho. Pô, até hoje é usada e é algo simples, em que realmente qualquer língua consegue se comunicar, é um gesto ali, então, uma baita Foi então invenção. que, inspirado nos sinais de trânsito, foi idealizado o cartão amarelo para infrações com advertência e vermelho para expulsão. A FIFA decidiu testar o conceito na Copa de 70 e com sucesso o implementou de forma definitiva. O primeiro cartão amarelo seria aplicado ao soviético Assashani na abertura da Copa de 70. Já o primeiro cartão vermelho só seria dado na Copa de 74 ao chileno Carlos Casselli. E quando a história das Copas, né? Ao longo da história quase centenária da Copa do Mundo, houveram muitas mudanças pelo globo. No total, 7 países que já jogaram Copas não existem mais. Eu fiz um vídeo sobre isso há 4 anos atrás, mas eu vou dar um resumo aqui porque ele é meio antigo. Foram eles a Iugoslávia, que se diluiu em 7 países diferentes nos Balcãs, após um longo processo de guerras e disputas, a Sérvia e Montenegro, que até e normalmente Croácia tá, Bósnia tá normalmente, né? até certo ponto era o que restava da antiga Iugoslávia e já A Áustria também faz parte? foi explicada nesse iceberg. A Tchecoslováquia, que se dividiu pacificamente entre Tchequia e Eslováquia, como o nome sugere. A União Soviética se desmembrou em 15 repúblicas independentes. Nossa. A Alemanha Oriental, que se unificou com a Ocidental e se tornou um só país. O Zaire, que anos depois de sua participação voltou a se chamar República Democrática do Congo. E tá na Copa, né? E as Índias Orientais Neerlandesas, que participaram da Copa ainda como uma colônia holandesa e depois da independência passaram a ser a Indonésia. Nossa. Nesses casos, existe uma seleção que herda os recordes, estatísticas e títulos. A única exceção é a Alemanha Oriental, que não tem um herdeiro de fato, pois a Alemanha ficou com o histórico da Alemanha Ocidental. E uma só seleção não pode disputar a Copa 2 vezes. E as 2 Alemanhas disputaram em 74. Verdade, né? Preguinho foi o primeiro capitão e primeiro jogador a marcar um gol pela seleção brasileira em Copas do Mundo, contra a Iugoslávia, na derrota por 2-1. Jogador do Fluminense, a curiosidade principal é que Preguinho era atleta de 10 modalidades diferentes, das quais por 8 delas ele foi campeão. São elas: o cara tinha o talento pro esporte, hein, velho? Futebol, natação, remo, polo aquático, saltos ornamentais, atletismo, basquete, vôlei, hóquei sobre patins e tênis de mesa. Caraca, velho. Uma máquina! Uma besta enjaulada. Esse cara era uma máquina, hein? Nasceu pra Argentina e Nigéria é um jogo que parece acontecer em toda... Papo 10, mano. Isso daqui é verdade. Eu já tinha reparado isso também de Copa. Pô, praticamente toda a Copa tem Argentina e Nigéria, principalmente recente, né? Da Copa Desde que eu tô aí no mundo. Ó, sempre, toda a Copa que eu vejo, Argentina e Nigéria. Argentina e Nigéria. Pô. É impressionante como a seleção da Nigéria... Não só essas, né? Tem outros confrontos também. Qual outro confronto? Brasil e Suíça, recente, talvez, mas não tanto. Tem outros confrontos aí que a gente vê bastante em Copas. Brasil e Camarões, talvez?
atrai a seleção argentina. Os nigerianos jogaram 6 Copas do Mundo e em 5 delas caíram no mesmo grupo da Argentina. Que isso, mano. Tem uma explicação? Me explique, por favor, a história, porque agora eu quero saber. Não é possível que não tenha uma explicação pra isso. A única vez que isso não aconteceu foi em 98, mas em 94, 2002, 2010, 14 e 18, Nigéria e Argentina foram sorteadas lado a lado na fase de grupos. Loucura, Além de ser velho. um dado muito curioso, o que mais chama atenção é que foram todas em um espaço muito curto de tempo. E o retrospecto é catastrófico. A Argentina venceu absolutamente todos esses confrontos. Se for pensar, a Arábia Saudita já venceu da Argentina. A Arábia Saudita não deve ter disputado tantos jogos contra a Argentina como a Nigéria disputou. Então, lamentável a Nigéria, caramba. Esse tópico se refere a um cântico da torcida inglesa criado em 1996, quando o país sediou a Eurocopa e a banda britânica The Lightning Seeds lançou a música Three Lions, em referência ao escudo da seleção inglesa. A frase It's Coming Home diz respeito ao país estar finalmente sediando um torneio de futebol. O último havia sido a Copa de 66. Porém, com o tempo, a frase acabou ganhando outro significado, como se a taça estivesse voltando para o país que criou o futebol, a Inglaterra. Só que com os constantes fracassos do English Team em conquistar basicamente qualquer troféu, a música acabou Os caras criaram o futebol e não conseguem ser bons nisso. O futebol deles fazer sucesso, eles precisaram trazer estrangeiros pra Premier League, porque senão não ia ter sucesso nenhum. ganhando uma conotação negativa e a frase é usada para zoar os torcedores. O único título conquistado pela seleção inglesa segue sendo a Copa do Mundo de 1966. A final da primeira Copa do Mundo foi entre Uruguai e Argentina. Porém, as duas equipes não conseguiam entrar em consenso sobre a bola que a partida seria disputada. Os argentinos queriam utilizar o seu modelo Cento, que era ligeiramente menor e mais leve do que o modelo T dos uruguaios. A única forma de resolver o impasse foi que os times concordassem em usar cada bola em um dos tempos do jogo. E assim foi feito. Por meio de um sorteio ficou decidido que o primeiro tempo seria jogado com a bola argentina e a segunda etapa com a uruguaia. No final, as bolas realmente fizeram diferença. A Argentina saiu vencendo no primeiro tempo por 2-1, mas quando a bola foi trocada, o Uruguai virou para 4-2 e se sagrou o primeiro campeão da Copa do Mundo. Pior que eu descobri isso hoje num short, antes de ver esse vídeo. Acho que do Michel BNK. Muito bom o conteúdo dele. E agora eu tô vendo aqui de novo. Loucura, né, velho? As bolas realmente fizeram diferença. Cada um tinha a sua bola preferida ali. Pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2014, O goleiro cru. Holanda e a zebra da competição Costa Rica empatavam em 0-0 e o relógio já marcava os acréscimos do fim da prorrogação. Iríamos para os pênaltis. Nesse momento sobe a placa de substituição e o mundo inteiro se surpreende quando o técnico Louis van Gaal tira o seu goleiro titular Silesen para colocar o reserva Tim Krul. Não havia nenhum indicativo de lesão e nem o substituído compreendeu. O Silesen entrou no banco chutando a água, muito chateado, revoltado com a substituição do Louis van Gaal. Poucos minutos depois, tudo seria justificado, pois Krul defendeu 2 pênaltis e classificou a Holanda para as semifinais. Apenas Van Gaal e o goleiro reserva sabiam dessa ideia. O que torna tudo ainda mais bizarro é que Krul era o terceiro goleiro e só tinha defendido 2 dos últimos 20 pênaltis batidos contra ele. O segundo reserva, Vorm, tinha aproveitamento melhor. O titular, no entanto, nunca tinha defendido um pênalti na carreira. Aí é difícil defender o Silesen, né? É uma estratégia válida. Agora, se você pensar que o segundo goleiro tinha catado mais pênalti que o Krul, eu não sabia a informação que é muito interessante aqui, que o Krul tinha pegado pouquíssimos pênaltis na carreira e que o segundo goleiro tinha pegado mais pênaltis que ele. Aí é complicado, mas no final deu certo, é verdade. Inclusive, cara, eu sou a favor do Brasil levar mais de um goleiro aí, ou mais de um goleiro específico pra defender pênalti. O terceiro goleiro, porque o terceiro goleiro praticamente não vai entrar, né? A não ser que tenha uma catástrofe, mas dificilmente. Então, uma disputa de penalidade seria interessante, cara. Eu sou favorável. Van Gaal confirmou que Mas não parece que o Ancelotti tem essa ideia em mente, né? seu plano foi mais uma jogada psicológica e ele optou por Krul por ele ser mais alto e com mais envergadura. Simples Carai. assim. No jogo seguinte, a Holanda enfrentou a Argentina Eu achava que era porque o Krul era um baita pegador de pênalti, mas pelo jeito nem isso, era loucura. nas semifinais e o roteiro se desenhava de forma semelhante. Porém, Pô, Holanda e a Argentina também se enfrentam bastante. Na última Copa se enfrentaram em 14. dessa vez, Van Gaal já tinha gasto todas as suas substituições e o goleiro não foi trocado. Resultado,
a Argentina vence nos pênaltis com o goleiro Silensen não defendendo nem Viu, Silensen? Dá pra te defender de uma dessa? Aí eu te pergunto, por que o Van Gaal também não pensou, caraca, deu certo lá, eu vou fazer de novo. Acreditou no Silensen, deu ruim. nenhuma cobrança. Complicado. Ele só pegaria o seu primeiro pênalti na carreira em 2019. É isso. 4 anos depois, cara. Não, 5 anos depois. Essa ousadia de Van Gaal inspirou outra substituição de goleiros para as penalidades. Putz, esse eu lembro. Esse eu lembro. Da Austrália, não foi? Ah, da Austrália. Na repescagem contra o Papo Peru, 10, eu lembro. Acho que eu tava vendo esse jogo. o técnico inclusive. australiano Esse goleirão, ele entrou na mente mesmo. Depois até é criada uma regra, né? Ele deve falar aqui que proíbe os goleiros ficar se mexendo assim e tal. tirou o capitão e ídolo Ryan para colocar o desconhecido Redmayne. O resultado foi o goleiro dançarino defendendo uma cobrança e classificando sua nação para a Copa. Defesa do século, do Dibu? Pela ou não? fase de grupos da Copa de Gordon Banks. 1970, Brasil e Inglaterra duelavam, quando aos 10 minutos de jogo, Jairzinho cruza para Pelé que a queima-roupa cabeceia a bola pro chão, Essa é uma defesaça mesmo, do Gordon Banks, né? mas o goleiro Gordon Banks opera um milagre e consegue desviar a bola para escanteio. O relato de todos os jogadores em campo era de certeza que a bola iria entrar no momento em que Pelé cabeceou. O próprio rei não acreditou que o inglês tinha alcançado a bola. Pela enorme Loucura. dificuldade e a velocidade do lance, essa ficou conhecida como a defesa do século, e é muito referenciada É braba. Acho que a do Dibu também concorre bem, viu? Vou te falar. Mas essa daqui também que é bem queima-roupa ali, o bagulho quase embaixo do gol, a bola quase entrando ali. como a maior Ela sobe, ó, tá ligado? Ela tava praticamente no gol, o goleiro consegue espalmar e ela sobe. A chance dela bater no travessão voltar não bateu, então. defesa da história do Loucura. futebol. O Brasil até consegue marcar seu gol e vencer no segundo tempo por 1-0. Pô, aquela defesa do Groi, né, que não tem nada a ver com Copa, contra o Barcelona, velho, ela também concorre bem pra ser a melhor defesa, né, do futebol. Aquela defesa é incrível. Mas o lance mais marcante da partida e da vida do goleiro é a defesa na cabeçada de Pelé. Fica a curiosidade que ambos se tornaram grandes amigos e esse lance foi o começo de toda essa amizade. Caramba. 6 Em 2030, países. a Copa do Mundo Ah. será sediada em 6 países. Isso porque as sedes principais serão Portugal, Espanha e Marrocos. Porém, os jogos de estreia das seleções de Uruguai, Paraguai e Argentina serão disputados em seus respectivos países como homenagem ao centenário da primeira edição da Copa do Mundo. Dessa forma, o torneio terá 6 sedes e será o primeiro a acontecer simultaneamente em 3 continentes distintos. Caralho. Uruguai, Será que vai se tornar uma rotina isso daí? Pode ser, hein? Mas eu acho que fazia mais sentido, cara, as fases de mata-mata serem disputadas na América do Sul, já que é uma homenagem, sei lá. Ou só vai ser a estreia que vai ser disputada na América do Sul? Pra mim não faz tanto sentido. Se tu quer homenagear esses 3 países e tal, né? Paraguai e Argentina tentaram uma candidatura conjunta, com o argumento de comemorar o centenário. Porém, a candidatura Espanha, Marrocos e Portugal era a mais forte nos bastidores e a FIFA optou por fazer esse puxadinho no começo do torneio para não Aqui, ó. desagradar nenhuma das federações. Claro que ela não quer desagradar. E, ó, a FIFA não vai desagradar ninguém. Ainda mais se, né? Se pagar bem, como é que ela vai desagradar alguém? Mas Tá aí louco. você deve fazer o questionamento lógico. Se a primeira Copa foi disputada no Uruguai, vencida pelo Uruguai, da onde surgiram Argentina e Paraguai? A Argentina ainda teve uma participação importante no Mundial de 30, sendo a vice-campeã, mas o Paraguai nada fez além de ser eliminado já na primeira fase. Nesse mesmo patamar sentido, então. ficaram os também sul-americanos Peru, Bolívia, Chile e até o Brasil. Tem outro detalhe que o Chile também fazia parte desse projeto. Era uma candidatura quádrupla, mas sabe-se lá por quê, ele acabou ficando esquecido nesse meio tempo e o Paraguai acabou indo. Talvez porque o presidente da Comebol seja paraguaio, ou talvez porque a sede da Comebol seja no Paraguai. O Paraguai não tem uma história no futebol, né? Não é uma seleção extremamente tradicional. Tipo, óbvio, aqui na América ele tem ali sua importância, mas, pô, e o Brasil, onde fica nessa história? Porque o Paraguai... Não, eles não fariam isso. Logo a Comebol. Durante a fase de grupos da Copa de 2018, pelo grupo H, Senegal e Japão empataram com 4 pontos, uma vitória, um empate e uma derrota para cada. Como empataram entre si, ambos marcaram 4 e sofreram 4 gols. O primeiro critério de desempate que os diferenciava era os pontos de fair play.
ou seja, os cartões amarelos. Como o Senegal levou 6 cartões e o Japão 4, os japoneses ficaram com a vaga e os senegaleses voltaram para casa, se tornando assim a primeira seleção a ser eliminada de um mundial por cartões amarelos. Fica a curiosidade que Niang, autor do gol da vitória senegalesa contra a Polônia, acabou posteriormente se tornando o culpado pela eliminação, pois nos jogos seguintes levou 2 cartões amarelos, que eram exatamente a diferença entre o seu país e o Japão, caso não tivesse sido advertido. Futebol é cruel, hein? Futebol às vezes ele gosta da crueldade. Ambos teriam 4 cartões e a vaga seria decidida em sorteio. O milagre de Berna é a forma com que ficou conhecida a final da Copa do Mundo de 1954, entre a Alemanha Ocidental e Hungria. A seleção húngara era a melhor seleção do mundo naquele começo de anos 50. Estava há mais de 30 jogos invicta e na fase de grupos tinha goleado essa mesma Alemanha por 8-3. Vale dizer que a Alemanha poupou alguns de seus atletas, o que não muda o fato de que eles levaram 8. Quis o destino que essas duas equipes se reencontrassem na grande final do campeonato. Sob forte chuva, a seleção húngara confirmava o seu favoritismo e Puskás abriu o placar logo aos 6 minutos. 2 minutos depois, o goleiro alemão se enrolou com a bola e a Hungria ampliou. O massacre da primeira fase parecia que se repetiria, mas no lance seguinte a Alemanha voltou para o jogo e diminuiu para 2-1. Uns golzinhos também, vou te falar, bem feio, hein? Menos de 10 minutos depois, ela meu goleirão. foi buscar o empate, 2-2. O super time da Hungria tentava retomar o controle, mas a bola Nossa, essa defesa, moleque. Faltando Volta, o super time da essa Hungria defesa aqui tentava também. retomar Olha, concorre bem com aquela do Gordon Banks, hein? Caralho. o controle, mas a bola não O goleiro não tinha aquela, né, não foi uma defesa tão bonita, né, não teve aquela caída, não foi tão cinematográfico, mas meu amigo, olha, mas a bola haja reflexo, amigo. Pô, nunca tinha visto essa defesa. não entrava. Eu acho. Faltando 6 minutos pro fim, O goleirão, caraca, meu goleirão ali. a Alemanha, em sua estocada final, marca o gol do título que era tido como impossível. E a até então melhor seleção do mundo era derrotada. O time húngaro dominou todas as estatísticas, menos o número de gols marcados. Imediatamente após a partida, surgiram rumores de que a seleção alemã havia usado substâncias para melhorar o desempenho. Mas isso é assunto para um tópico mais à frente. Vários membros da equipe adoeceram com icterícia. Caraca, nossa, morreu apenas 8 anos depois de cirrose aos 39 anos. Membros da equipe alegaram posteriormente que haviam recebido injeções de glicose e o médico da equipe, Franz Logan, disse em 2004 que os jogadores haviam recebido apenas vitamina C antes do jogo. Ô, louco, mano. Que loucura. Antes do apito inicial para a partida entre Brasil e Peru, Pelé se abaixa para lentamente amarrar suas chuteiras da Puma, sendo registrado por câmeras de transmissão do mundo todo. Afinal, aquela foi a primeira Copa transmitida ao vivo. O rei recebeu $120 mil para fazer isso, cerca de 5 milhões de reais no dinheiro de hoje. Essa ação também reacendeu a guerra entre Adidas e Puma. As marcas fundadas por irmãos tinham um acordo de não patrocinar Pelé, pois a inflação nos custos poderia causar a falência de ambas. Mas a ousadia da Puma para quebrar o trato foi o que consolidou a marca como uma gigante do material esportivo. Às vezes você tem que ter a famosa ousadia, né? Se você quer vencer na vida. Após Mano, o Vampeta é o ícone do esporte. a conquista do pentacampeonato mundial no Japão, os jogadores da seleção brasileira serão homenageados no Palácio do Planalto assim que... Pô, esse cabelinho do Ronaldo é muito da hora, velho. Na moral, é feio, mas, pô, eu meteria, tranquilamente, pô. Eu acho que, pô, muito foda. Tem um bagulho assim, deve ter uma nostalgia que eu nem vivi essa época, né? Eu tinha 3 anos, mas, sei lá, o antigo, a última Copa, o Ronaldo, né? O Ronaldo usando esse cabelo. Pô, ele tem seu charme, não tem esse cabelo? Eu tô ficando maluco. Pô, tem seu charme, cara. voltassem ao país. Porém, alguns deles acabaram bebendo um pouco além da conta no avião de volta. Pouquinho. E o consumo de bebidas alcoólicas em elevadas altitudes acaba tendo seu Jogador da seleção brasileira bebendo. Isso. Que absurdo efeito esse. intensificado. E, portanto, alguns atletas estavam levemente alcoolizados no momento da cerimônia. Levemente. Vampeta, após receber sua medalha O Vampeta tava só um pouquinho alcoolizado, assim. Deve ter tomado umas 2 latinhas. Tá bom. do presidente Fernando Henrique, deixou seus pensamentos intrusivos ganharem e desceu a rampa do Palácio Mano, do vai Planalto tomar dando banho. cambalhotas de tanta alegria. No final ele já nem se aguentava mais. Ele foi rolando.
Bom, rapaziada, a parte 1 vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se foi o caso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para saber quando as continuações ficarão prontas. Tô ansioso, enquanto elas não saem, parte 2 e você 3. pode dar uma olhada nos outros vídeos aqui do canal, como por exemplo, o Iceberg do Brasileirão e o Iceberg da Libertadores, que eu, modéstia à parte, recomendo muito. Bom, estou ansioso pela parte 2. Cara, vídeo sensacional. Parabéns por Storyboy mais uma vez fazendo um vídeo brabo aí. Fico feliz de ter sido uma das primeiras pessoas de ter visto a intro ali, né? Já me sinto especial. E agradeço você também que chegou até aqui. Deixa seu comentário. Se você discorda de alguma coisa de mim, concorda, fique à vontade aí. Qualquer opinião é igual a minha ou também diferente. É super bem-vinda desde que seja com respeito.